Sabe que eu tava vendo os stories da nossa convidada, antes da gente começar o episódio hoje. Ela falou, talvez eu acho que eu sou a primeira mulher trans que vai no Três Irmãos. E aí? Nossa, Não. Olha aí. A gente teve uma história aqui e foi Sabe bem quantas já no início. vieram? Sabe Não. quantas já vieram? Sim, eu vou te falar. 3, a quarta. Ela é a quarta. Ela é a quarta. Ela é a quarta. É verdade. Parabéns. Não, Aí, mas eu vou te falar. Eu fiquei assim, gente, eu nunca vejo pessoas trans lá, mas é que também é muito episódio. Muito né? episódio. Muito episódio. Mas Pô, eu vou te falar. Já falou aí, né? Apareceu a Michele. Obrigado, viu, Michele? Obrigada, gente. Não, eu fiquei assim, será que eu sou a primeira pessoa trans que tá indo lá? Porque eu não... São tantos episódios que eu fiquei assim... E os horários são diferentes. Eu disse, gente, eu não me lembro de ter visto uma pessoa trans. Mas também vocês estão há muito tempo na correria aí, né? Sim. E quais foram os assuntos com essas pessoas trans? Foi variado? Assim? Cara, a primeira foi uma vereadora de Uberlândia. E era bem de quem eu ia falar, porque a primeira trans que passou aqui foi pra gente incrível, sabe? Foi um episódio que a gente guardou no coração. Cresceu muito, foi um episódio que cresceu muito bacana. Três Irmãos. Ela né? teve uma história, ela tem uma história incrível de superação, de sucesso, Pô, da perseverança, Da hora. sabe? É incrível Tentaram mesmo. matar ela, né? Pegaram ela assim, mas até hoje ela ódio tem puro, assim, sabe? Ela quase morreu, perdeu massa cefálica, um negócio muito triste, muito triste. Realidade. Mas a Gilvan tá incrível, ela foi vereadora lá de Uberlândia. Hoje ela não é mais, mas ela faz um trabalho assim que é muito bacana. Show. Ela ajuda muitas pessoas. Depois eu acho que veio essa é mais conhecida, que é a Isa Potter. Pô, Isa é minha amiga. Isa é minha amiga. Isa é maravilhosa. Veio também. É né? que a Isa, ela tava morando na Europa, ficou morando na Itália e depois voltou pro Brasil, cansou lá de todo o corre da Itália. Hoje ela tá trabalhando aqui, fazendo várias conscientizações sobre HIV e né? tal. Pô, o trabalho da Isa fenomenal, ultra necessário, assim. E depois veio uma daqui da nossa cidade, que é a Beth Principal, né? Essa eu não conheço. Que ela é uma cantora também. Nossa, surreal também. Já fez um clipe aí, estourou com um clipe, mas foi bem da hora, assim, conversar com essas pessoas, assim. Então você é a quarta que vem. Viu, aqui, gente? né? Viu como funciona? Às vezes a gente tem a impressão de que não tem tanta diversidade. Até eu acho que a K Dantas teve isso, né? De, vocês só trazem homem, aí apareceu a K. Rolou. É porque a galera vai pedindo, assim, a gente não tem essa parada de tipo, que inclusive é outro rolê, assim, sabe? Eu não sei se é legal chamar uma trans pra ficar conversando de pautas trans, entendeu? Pode ser que seja importante, mas eu não queria conversar só sobre isso. Claro, assim, sabe? mas é que as pessoas trans, elas não são só trans. E isso que é um conceito que a galera tem, que é muito... Pô, eu tenho toda uma história de família, de vida, minha carreira, o meu trabalho com resgatar bicho, com ajudar a ONG. Eu não sou a Michele trans. Eu sou uma pessoa que é trans também, né? Mas costuma acontecer muito isso de quando a gente tá falando de pessoas trans, o assunto ficar centrado só em transição, só em transexualidade. E aí é um negócio que eu questiono muito, assim, porque dizem, as pessoas trans, elas estão sempre sexualizando a conversa e tal. Mas é a gente que leva tudo pra transexualidade ou são as pessoas que levam tudo pra transexualidade, entendeu? Essa que é a diferença, assim, tipo... no meu dia a dia, eu ser trans não faz diferença nenhuma. Agora, no ambiente de debate, faz. Porque é muito raro ver uma pessoa trans debatendo ciência, né? Até porque não é minha área de formação. A área que eu debato não é minha área de formação. Minha área de formação é sistemas de informação, né? Então, quantas vezes tu vê uma pessoa trans debatendo com ciência e com consciência, confrontando todo esse discurso bizarro que a gente vê nos dias de hoje. Então esse espaço aí é importante ao ser trans para mostrar que as pessoas trans, o que falta é só a oportunidade, né? Eu tive várias oportunidades que a maioria não tem. Então, dá oportunidade, as pessoas estão lá, mas a gente não é só trans. A gente também é trans. A gente é um ser humano completo. Né? Então, você falou assim, não, o que foi que vocês falaram com as trans que passaram aqui? Cara, e foi muito disso. Com cada uma foi um papo diferente, foi uma história reveladora em diversos momentos, como é com a grande maioria dos convidados que passaram aqui, entendeu? Então, realmente não tem
uma diferença, talvez, na vida. Às vezes, o que a gente percebeu, que isso sim é comum na história de todas, é uma dificuldade de tracionar no que realmente sonha, sabe? Você sonha em ser um artista, até que você consiga tracionar isso, você tem que romper vários obstáculos, dificuldades. É muito mais difícil, né? Entendeu? A Gilvan, quando veio, ela conseguiu ter um sucesso, foi uma pessoa incrível, mas ela custou a tracionar, foi difícil a trajetória dela, sabe? Sim. E aí o que eu percebo é que, de forma geral, em todas as que a gente conheceu aqui, é a resiliência, uma vontade de vencer talvez maior, ou uma necessidade que cria essa necessidade de sabe, lutar mais e não desistir. Isso é criado ou é, sei lá, é uma coisa genética que vem pra... Não, é que o que acontece? O mundo, no momento em que tu diz que tu é trans, ele se vira contra ti. E aí é todos os teus mundos. A tua família, os teus colegas de trabalho, dependendo do lugar que tu trabalha, a universidade, a escola... Meio que o mundo inteiro se volta contra ti. E tem gente que não tem nada a ver com a tua vida que também se volta contra ti. Que é esse cenário que a gente vê na política, a gente nada a ver se voltando contra ti. Por quê? Né? Tu não tá fazendo nada contra ninguém. Tu tá querendo viver a tua vida, pô. E aí é muito comum, assim, tipo, eu falo pra todo mundo que quando eu fui transicionar foi meio que eu tava numa vibe meio assim, tipo, esse mundo não é mais pra mim, entendeu? Era dessa pra outra. E aí eu disse, não, mas deixa eu me soltar, porque eu me entendi diferente com 6 anos, mas eu não sabia o que eu era diferente. Imagina, 1986, o que se tinha de conhecimento sobre transição lá? Nada. Aí num lar conservador, católico, eu ia pra igreja toda semana, a Igreja Nossa Senhora das Dores em Porto Alegre e a Igreja Pão dos Pobres em Porto Alegre. Pão dos Pobres, inclusive, era numa escola. Eu era coroinha, padre me botava roupa, tinha umas situações que eu, só depois de adulta, fui entender, assim... A malandragem. Mas é uma coisa que tu entende muito tempo depois, né? Muito tempo. No momento você sente, mas você não entende. Não, sente, no momento você não sabe o que é, porque no momento... mas você sente uma coisa diferente. É uma figura de liderança... fazendo algo com alguém que está sendo liderado. Você só vai se tocar anos depois, muito tempo depois. Então, eu sabia que eu tinha uma diferença, só não sabia o que era. E aí, como eu fui doutrinada nesse lar militarizado, cristão, conservador, eu peguei ódio de LGBT, de pessoas pretas. Eu relato, já falei isso muitas vezes em live, em debate, tudo. Eu persegui, uma vez que eu tomei uma cantada de um casal gay, eu persegui os caras de facão na rua. Porque foi isso que eu aprendi. Que 1980 até metade ali dos anos 1990, era comum as pessoas abertamente falarem que gay tinha que morrer. Então tu imagina tu crescer nessa doutrina. Tu crescer nesse ambiente. Hoje tu vê figuras como Nicolas Ferreira, essas coisas falando essas bizarrices, mas tu consegue pensar que os pais dele têm tipo a minha idade, ou um pouquinho a mais só. E aí eu passei por essa criação. Então o que é uma pessoa que passou pela criação que eu passei vai ensinar para os filhos? Aquilo que aprendeu, né? Replicar. E aí tu vai multiplicando esse comportamento. Seu pai era militar também? Não, meu pai, ele era um imbecil que abandonou a mulher com 2 filhos eu tinha 2 anos de idade, né? Então, meu pai é meio loucão, assim. Ele teve uns 10 filhos espalhados pelo Brasil, assim, um em cada região, em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Não conheço meus irmãos. Conheci ele, eu acho que eu tinha 11 anos. O cara me deu um aperto de mão. O cara era meu pai e me deu um aperto de mão, assim. Eu fiquei... Caraca. Puta, que da hora, né? Sei lá, Como que você encontrou seu pai? Ou ele passou lá dia do nada? Tipo olha a loucura. Não... É uma coisa meio que, tipo, a criança sente, né? Um dia eu tava na casa da minha avó, eu tava com 10 para 11 anos, e a avó escutando rádio, e a voz no rádio muito familiar pra mim. Só que eu não lembrava de ter escutado aquela voz nunca. E aí eu falava, aí daqui a pouco eu falei, vó, mas quem é essa voz aqui desse cara? É o teu pai. É o quê? Do nada, assim, o cara que ela tava ouvindo era o meu pai, que trabalhava numa rádio em Porto Alegre chamada Rádio Princesa, que era uma rádio que tinha o sertanejo daquela época ali, dos anos 90.
E aí eu fiquei, como assim, velho? Na minha visão, minha mãe tinha dito que meu pai tinha morrido, né? Então Não. até aquela época eu achei que meu pai tinha morrido. E do nada é o meu pai no rádio. Aí a minha avó foi lá, apresentou a gente pra ele e a gente apanhou por conhecer o pai. Sua mãe. A mãe chegou e desceu o cacete. Eu não queria. Não. E porque eu não falei pra ela, né? Então eu apanhei por ir conhecer e por mentir que eu fui conhecer, que eu não tinha acontecido, né? Então eu vim dessa doutrinação, assim, de muita violência dentro de casa, psicológica, física, emocional. Mas, tipo, é o que me tornou mais resiliente pros momentos de hoje, assim, né? Pro que eu enfrento hoje, que aí eu vou lá pro ambiente de debate, as pessoas tentam me desestabilizar e eu fico dando risada, e fico tipo, pô... Mas sua mãe religiosa também? Evangélica, ferrenha. Ela era do... Não sei se ainda tá, mas ela era do Templo Maior lá de Porto Alegre, que fica lá na Júlio de Castilhos. Ela deu uns testemunhos lá, que eu assisti pela TV da igreja evangélica, que eu dizia assim, meu Deus, a pessoa tá mentindo na igreja e a igreja comprando o discurso dela, entendeu? O que era esse discurso, você lembra? Ela tava falando mal pra caralho da minha avó. Porque a minha avó, mãe dela, ela dizia que ela tinha perdido os filhos porque a avó, né, a mãe dela, tinha roubado os filhos. Só que o que aconteceu? Tá a gente lá, passando fome, passando dificuldade, passando frio, passando tudo. Aí a avó vai lá e dá comida pra gente. Ou dá um lanchinho na escola. Ou dá um casaco que a gente não tinha pra usar. Ou dá uma botinha de chuva. Ela tá fazendo o quê? Ela tá cumprindo o papel que o pai e a mãe não estão cumprindo, né? O que a minha mãe fazia a gente fazer? Levar na casa dela e devolver tudo. Mas por quê? Rixa delas. E aí, claro... Eu não acho que a minha avó foi uma santa quando a minha mãe era uma adolescente na época da ditadura, porque a minha mãe se criou na época da ditadura militar, né? Mas a minha mãe nunca perdeu os filhos porque a avó fez alguma coisa. Foi pelo que ela fez, entendeu? Foi tipo, mano, tu vai ser agressiva, violenta. O discurso que eu mais ouvi na minha vida inteira foi: cresçam e desapareçam, vocês não valem a água que bebem e não valem o ar que respiram. O que aconteceu? As crianças cresceram e desapareceram. Não era desejo? Foi exatamente o que aconteceu. Então a minha mãe dava uns testemunhos meio doidos lá. E aí até em 2015 ela pegou e ela tinha brigado com a minha avó, mas a minha avó sempre gostou muito dela. Aí ela pegou um dia, eu ia almoçar com a minha avó, trabalhava na Dell na época, muito perto de onde a minha avó morava. E aí eu saí do trabalho pra ir buscar minha avó pra almoçar, minha avó desapareceu, assim. Eu disse, ela deve ter saído, ter feito alguma coisa. Minha mãe, sem ninguém saber, pegou minha avó, levou a minha avó pra almoçar. A minha avó, gostando muito da filha dela, né, aceitou. Levou ela pro interior do Rio Grande do Sul, internou numa clínica geriátrica. Isso foi maio de 2015. E aí a gente começou a procurar, não achava minha avó. Ela entrou com um processo de interdição com ela. Aí a minha avó ficou desaparecida basicamente 4 meses, assim, né? Teve 3 pneumonias na clínica. Entrou em depressão porque não conseguia mais ver as amigas. A minha avó era uma pessoa super ativa, ia pra hidroginástica lá, se divertir e tal. E aí ela foi isolada, basicamente numa cela praticamente, né? Trancaram ela num quarto. Ela começou a ficar doente e em setembro ela morreu. E ela era uma pessoa que não tinha nada, assim, pra morrer, assim. Ela não tava... Nenhum dos exames dela apontavam nada disso, nada, né? Então, a pessoa que vai lá e mente no culto e que dá testemunho falso na igreja é a mesma que pegou a mãe dela e levou a mãe dela pra uma situação de isolamento total, assim, entendeu? Você tinha quantos anos com isso aí? Eu tava com 35. Na verdade, eu tava com 34 quando aconteceu. E aí, sempre a gente comemorou aniversário junto, datas especiais. E aí, eu vejo até hoje o quanto a minha mãe tirou o meu direito de ter o meu último aniversário com a minha avó, ter o último aniversário da minha avó antes dela partir. O quanto ela tirou isso, né? E aí, claro, depois a gente acabou descobrindo que é um comportamento meio da minha mãe, assim. Ela tem os seus problemas, ela tem os seus transtornos. Mas pra tu ver, né? Um lar conservador, cristão, militarizado, não criou uma pessoa boa. Sim. Criou uma pessoa que mente, criou uma pessoa que bate, criou uma pessoa que agride. E aí, mas se for a minha mãe pro meio desse grupo e for eu, quem eles vão acolher é ela. Esse que é o negócio, não importa o que ela fez no passado.
Você é a pecadora eu sou o problema. Eu sou o problema, entendeu? Apesar da minha vida ser totalmente regrada, assim, pessoa que treina, acorda cedo, dorme, trabalha. Eu tenho 2 trampos, né? Faço trabalho com a internet, mas o meu trabalho é CLT. Então eu tenho 2 trabalhos, cuido da minha família, faço doação para resgate animal, resgato animais, encaminho animal para doação, pago tratamento de saúde de animais, fiz um monte de coisa. Mas a pessoa que vai ser acolhida não vou ser eu. Porque eu sou a trans, que quer entrar no banheiro feminino, que quer causar violência contra a mulher, que quer, sabe? Eu sou a pessoa que tem que ser extirpada da sociedade. Não a pessoa violenta. A pessoa violenta não, ela é cristã, ela tá do nosso lado, né? Eu é que tenho que ser extirpada. Você falou de uma família católica, clássica, de uma educação militarizada. Você chegou a ser um policial? Eu fui aluna de escola militar, eu estudei na Escola Tiradentes da Brigada Militar e fui militar. Trabalhei 5 anos na Polícia Militar do Rio Grande do Sul, que lá a gente chama de Brigada Militar, fiz concurso público. Então, como é que é isso? Porque com 6 anos você já meio que percebia que não era, talvez, o seu futuro ideal. Em que momento você começa a deslumbrar e pensar assim, eu acho que isso é legal, eu acho isso bonito, eu quero ser algo assim? Não foi deslumbrar, foi necessidade. Eu não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para comer, a gente tava sempre passando dificuldade para pagar conta. Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos e ele eventualmente ajudava ali, mandava uns 700 pila pra gente tentar conseguir fazer um rancho, alguma coisa assim. E ficou uma situação super complicada. Meu irmão tava desempregado, eu tava desempregada. A gente morava junto, o meu irmão tava em São Paulo passando dificuldade, eu trouxe ele pra morar comigo, né? O meu irmão, que é super preconceituoso, diga-se de passagem. Meus 2 irmãos são, mas enfim. E aí, ele foi fazer concurso pra polícia e ele me convidou e disse, vou fazer também, porque seria um dinheiro certo, né? A gente teria um dinheiro certo todo mês se passasse. E aí a gente passou treinando ali, tem uma prova física, tem prova escrita e tal. E aí, eu me lembro que nem eram 50 questões, eu com 28 fui aprovada e ele foi aprovado com 31, né? E pra tu ter ideia, eu com 28 acabei indo pra um batalhão melhor do que o dele. Ele foi pra um batalhão... Os melhores colocados foram pra um batalhão das piores, assim, das comunidades mais violentas de Porto Alegre. Então tu imagina, assim, o cara que foi melhor se ferrou, assim, né? Então a gente entrou, a gente treinou, fez o curso todo da Polícia Militar na cidade de Montenegro, que fica no interior do Rio Grande do Sul, não é bem interior, é 69 quilômetros mais ou menos de Porto Alegre. Frio pra um cacete naquele lugar, assim, horrível. Parece que tem navalha passando nos teus dedos quando tu tá com a mão, assim, exposta. E aí eu entrei na polícia, e isso é um negócio que eu falo pra todo mundo. Eu entrei na polícia com uma cabeça muito podre. Eu entrei na polícia assim, eu vou sair na rua matando tudo que é vagabundo. Eu tava com a cabeça destruída, assim, eu tava numa fase de autodestruição já, né? E aí eu fui lá, fiz o curso, e durante o curso eu comecei a criar raiva dos oficiais da polícia que faziam a gente sofrer por besteira, assim. Vamos fazer exercício. A gente vai fazer exercício. Vamos capinar. Beleza, vamos capinar. Aí do nada, vamos fazer flexão de mão fechada na brita, e se estiver desconfortável, você põe aqui nas urtiga. Urtiga é a plantinha ardida. Então você já tava com a mão cortada. Fudeu. Da brita. Aí você tinha a opção ou era ficar na brita ou na urtiga. Pra que o cara fazia isso? Que caráter tu constrói melhor porque o cara tá te fazendo sofrer? Eu era uma pessoa que eu olhava pro meu oficial e dizia assim, mano, se tu tirar a tua farda aqui e tu não for policial, eu te soco a cara o tempo todo, entendeu? E esse é o cara que prepara o policial pra ir pra rua. Que prepara o policial pra atender pessoas diversas, atender idoso, atender um conflito de família. Como é que esse cara tem preparo pra isso? Se ele só sabe fazer as outras pessoas sofrerem, entendeu? E você chegou a formar, chegou a trabalhar na rua? Era o curso de 6 meses, né? Então eu fiz 6 meses de curso, daí em Montenegro, aí fui trabalhar em Porto Alegre, no 9º Batalhão de Polícia Militar de Porto Alegre. O 9º Batalhão é responsável pelos bairros, assim, de centro, que é ok, assim, em relação a povão e tal. E os bairros de playboy, né? Daí a gente tem um monte de bairro de playboy, assim, no centro. Então, tem muita vitrine,
que você tem que fazer, né? Você trabalhou 4 anos e meio na polícia? Eu trabalhei Depois de formar. 4 anos, 9 meses e 13 dias. E 6 horas tem e... muita história de polícia, então. Tem. Não, foi... Chegou a prender alguém assim? Não, chegou a atirar em alguém? Não precisei atirar. Eu prendi muita gente, assim. A minha primeira ocorrência, na verdade, foi um cárcere privado. Eu cheguei para trabalhar em fevereiro de 2007 em Porto Alegre, voltando daí de Montenegro, né? E na primeira ocorrência que a gente foi despachado era numa agência de turismo, perto do bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, que é um bairro de classe mais alta, né? E os caras invadiram essa agência de turismo e renderam todo mundo lá dentro, só que daí a gente já chegou, aí os caras já virou uma situação de sequestro, assim, cárcere privado e tal, virou uma situação bem mais complicada. Essa foi a minha primeira ocorrência, assim, na polícia. Cara, né? isso é tipo da televisão, né? O cara lá dentro, deitado no chão com a arma, você tem que entrar ali. Bizarro. E era uma coisa assim, sobe uns pela escada, sobe outros pelo elevador, você tem aí cerca o prédio por trás, cerca as saídas do prédio, porque você não sabe quem são as pessoas ainda, né? Você não sabe quem elas são. Sabe quem é o que tá fazendo a maldade, nem quem é a vítima ali dentro. Não, tu não tem ideia. Tu chega numa situação que tu tá exposta a tudo ali, né? E assim, num geral foi uma ocorrência tranquila no sentido de resolução dela, que tipo assim, os caras foram pinçados, né? Então foi por elevador e por escada, eles não tiveram pra onde ir, então eles tiveram que se render, assim, foi uma coisa ok, não teve nenhum grande confronto, mas a primeira ocorrência, aí a gente vê aqui, teve um pessoal criticando lá que teve um policial civil que com 40 dias estava na Operação do Rio e morreu, né? Gente, a polícia tá cagando se tu tá há 2 horas ou há 2 décadas. No momento que tu te formou, o que tiver de ocorrência, o que tiver de operação, baixou a ordem de serviço, tu vai, não importa o teu preparo. Do dia. Não, exatamente, não importa o teu preparo. Os 6 meses de curso é o que tu tem. Então, eu ia te perguntar isso, nos 6 meses de curso você faz o quê? Treinamento de tiro, Você faz treinamento de luta, você faz treinamento de tiro e você estuda muito legislação. Legislação. A gente tinha... A nossa aula começava às 7 da manhã e até umas 5 da tarde. O polícia é quase um advogado, né? Ele tem que entender de lei para na hora de aplicar ela. Na rua você é meio tudo, assim. Você tem que saber um pouco da lei, psicólogo, você tem que ser uma pessoa que sabe fazer mediação de conflito, você tem que saber de legislação de trânsito. Quer dizer que todo policial sabe? Não. A realidade é essa. O curso, ele é tão intenso que é muito difícil tu absorver tudo lá. O teu objetivo é simplesmente passar no curso. Mas você me pareceu uma pessoa muito dedicada ao seu trabalho, assim. Eu acredito que você era uma boa policial, hein? E esse é o problema. Foi por isso que eu saí da polícia. Não era? Não, eu era. Você era. Esse que é o problema. Esse que é o galho. O que acontece? O que acontece? Quando você é uma pessoa muito boa, num ambiente em que as pessoas estão cheias de maracutaia, porque tem policial bom pra caralho. Mas quem se dá bem é o cara da maracutaia. Mas isso tá mais na civil, assim. Na militar não tem não tanta tem, maracutaia. Pô, claro assim, que tem. Ó, vou te dar um exemplo. Meu salário como soldado QPM1, né? Que era. QPM1 é o policial militar, QPM2 é o bombeiro. Você não tinha transicionado ainda na época. Não, mas foi logo depois, assim. Logo que eu saí da polícia. Você saiu e depois você transicionou, tá. O soldado QPM1, na minha época, entrava com um salário de R$645. E eu, depois de 5 anos, quando eu saí, o meu salário era R$1.300. Né? Eu tenho até hoje registrado aqui na carteira digital ali de trabalho, porque registra os cargos públicos também, né? Tá ali o meu salário. Um soldado que tinha uns 10 anos de casa, e aí ele trabalhou 5 anos e um pouquinho, um pouco mais de 10 anos, 5 anos e um pouquinho na Assembleia Legislativa e 5 anos e um pouquinho em outro órgão, ele incorporou uma série de coisas. Nunca vou esquecer quando tava fazendo a folha de pagamento de final de ano ali, 13º, o cara recebeu 35 mil de 13º. Soldado. Caraca! 35 pau. Porque o salário base dele era 16 e uns quebrada. Por quê? Porque esse cara soube manipular o sistema. Esse cara não fazia policiamento ostensivo. Esse cara não tava na rua prendendo gente. Ele tava lá dentro do quartel, no P4, fazendo... tu chegou pra trabalhar... Tá aqui tua arma em cautela, tá aqui as tuas munição, tá aqui teu colete. Colete, por sinal, os coletes que eu usava
tinham vencido em 95. Eu entrei na polícia em 2006, os coletes já tinham vencido em 95. Ele era só um peso, então. Era ali, só né? um peso. A gente saía na rua com colete Mas vencido. quando ele vence, ele ainda tem uma efetividade. É igual é capacete, é igual capacete da moto, Mas né? aí você começa a ver ele todo quebradiço embaixo, assim, de tanto tempo que ele já tá... Tira, coloca, suador, várias operações. Um tiro, já era, e não é o teu colete. É o teu colete que eu vou usar depois. Tu vai chegar, tu vai entregar no quartel, depois eu vou usar o teu colete no meu turno. Aí o Robertinho vai entrar, ele vai usar aquele colete. Aí tu imagina, nós temos corpos diferentes, a gente tem maneiras diferentes de usar o colete, a gente usa recursos diferentes, a gente um sua mais, outro sua menos. Falar, como é que você faz com a transpiração nisso aí? Porque não lava? Ou tem não, tem um período que eles limpam os coletes, mas assim, tipo, chegou o turno, tu vai ter que colocar o que tiver disponível. Se o que tá... Tu não vai sair sem colete na rua. Tu não vai. Mesmo que seja vencido, tu não vai sair sem colete na rua. Agora, tinha umas bizarrices, por exemplo, eles faziam a gente sair sem arma. Em 2006, quando eu entrei, você chegava no quartel, você não tinha arma em cautela. Então você saía com farda na rua, sem arma. E você mudou sua opinião sobre armas ou ela ainda é a mesma de quando você era policial? A minha opinião sobre arma é que a maioria da população brasileira não tem capacidade de ter uma arma. Essa é a minha opinião. Tá. E ela é bem crítica pelo seguinte aspecto. Quando tu tem uma arma, especialmente dentro da tua casa, essa arma ela é um órgão novo que tu tem no teu corpo. Ela é um elemento vital que tem que estar contigo. Porque tu imagina o seguinte... Isso é do treinamento que você fez. O pessoal fala... Então, o pessoal fala do que de arma? Que a arma... é pra proteger a minha casa. Se a tua arma tá na tua gaveta, meu querido, e tu tá indo no banheiro fazer um número 2, fudeu, entraram na tua casa, tua arma vai virar ferramenta pro bandido. Se tu tá na rua, por que na rua também a arma não é muito eficiente quando é tua vítima? Porque o que te pega na rua é o elemento surpresa. Tu vai estar na rua assim, o tempo todo? Tu não vai estar assim. Teve um tenente nosso lá, que o cara saiu do quartel, parou numa sinaleira com a moto, simplesmente o cara chegou na moto dele, calçou ele por trás, já montou na moto atrás e já mandou ele sair, ele já perdeu a moto ali, perdeu a arma ali, perdeu tudo ali. Por quê? Elemento surpresa. A maioria das pessoas, elas não têm equilíbrio emocional para ter uma arma. Tu vê essas situações da galera se irritando na rua aí por trânsito, por qualquer coisa. Não tem equilíbrio emocional para lidar com isso e também não sabe que se tu tem uma arma, ela é um órgão novo no teu corpo. Ela tem que... Vai fazer um número 2. Arma do teu lado. Vai tomar um banho. Arma do teu lado. Vai escovar os dentes. Arma do teu lado. Vai cozinhar. Arma do teu lado. Vai jantar. Arma do teu lado. No momento em que tu largar a arma pra qualquer outra coisa, o cara entrou na tua casa, já era, meu querido. Sim, você tem que ter uma responsabilidade e um treinamento absurdo. Sim. Mas tendo essa responsabilidade e tendo esse treinamento, você é a favor das pessoas terem armas ou não? Sim, mas... sua opinião mudou? Sua opinião é a mesma do que era antes? Antes também, você era uma policial que falava assim, as pessoas não devem ter armas. Eu era dessa opinião justamente porque eu lidava com situações de violência, né? Tipo, uma das situações de violência que eu peguei foi de um militar do exército, em que ele jogou um candelabro no nariz da esposa dele. Ele quebrou o nariz da esposa dele com um candelabro. O militar do exército normalmente não tem arma em cautela, porque eles não precisam fazer policiamento ostensivo, é outra forma, ele era um sargento do exército. E aí, pra tu ter ideia do nível, e foi aí inclusive que a polícia depois me deu arma em cautela, tá? Ela falou comigo, eu tava voltando da faculdade, ela me abordou na rua, eu não tava fardada. Ela olhou pra mim e disse, tu podia me ajudar, não sei o quê, passei por uma situação, meu marido... Eu disse, não, beleza. Aí, como tu é policial 24 horas, tu não pode te omitir. Tu tem que fazer alguma coisa. Porque se descobrirem que tu não fez, prevaricação. Se fudeu, entendeu? Se fudeu. Então, eu disse, não, beleza, vamos ali na delegacia. Tinha uma delegacia perto ali. O cara não veio atrás da gente? O cara não veio tentar me trocar soco comigo? Aí, eu tive que ir no quartel dele, no quartel do exército, que era perto ali da onde eu morava na época. E o cara tentou jogar o carro pra cima de mim. Então, tipo assim, tu imagina esse cara, que é um militar, que tem treinamento com arma, desequilibrado desse jeito, se ao invés de um candelabro ele tivesse uma .40 ali. Saca? Se o cara jogou
o carro em cima de alguém que era policial militar. Virou processo criminal. E aí o cara foi condenado a cesta básica por jogar o carro em cima de mim, entendeu? Se esse cara tem uma arma desequilibrado desse jeito que ele é, aquilo ali vira uma situação de lesão corporal para uma situação de homicídio, para uma situação de feminicídio. Então a minha opinião sobre arma é, eu acho que a gente tem que ter uma legislação que permitam pessoas terem arma, mas que o processo ele tem que ser doloroso, cansativo, burocrático, porque a maioria das pessoas não tem emocional pra lidar com uma arma. Fez merda, perdeu na hora, nunca mais. Não, fez merda com a arma, não é nem perdeu, vai responder criminalmente. Sim, como... também. Quer ver uma coisa? Sabe quando, Também. um lutador de Muay Thai profissional responde criminalmente quando bate em alguém por as armas, as mãos serem consideradas armas, por serem mais letais, por ele saber usar aquilo? Pra mim é isso. Tem que ter agravantes na pena do crime que a pessoa cometer. Ah, conseguiu, tirou a arma e tal. Legal, conseguiu ter o porte, ou conseguiu ter a posse, fez merda com a arma, pra além do crime regular, tu vai ter que ter uma série de agravantes, a perda da licença. Eu acho que a gente tem que ter a possibilidade, mas ela tem que ser rígida o suficiente para que o cara que faça merda, ele tenha a vida dele destruída depois daquilo. E como é que foi pra você sair da polícia e perder o direito de usar armas? Não mudou nada. Não mudou? Alívio. Não mudou? Porque, meu, sair com uma arma todo dia é um negócio bizarro. Todo dia quando tu vai sair, tu vai botar o pé pra fora de casa, tu tem que estar olhando pra rua e dizer assim, eu tô pronta pra dar um tiro em alguém hoje? Eu tô pronta pra matar alguém hoje? Porque a realidade é essa. Se tu entrar numa situação de confronto, é tu ou a pessoa. O que tu vai fazer? Se tu não estiver mentalmente preparada pra sair na rua com a arma e usar ela como... a gente fala de neutralizar a fonte de risco, né? Só que assim, neutralizar pode ser matar a pessoa. Infelizmente, se tu der tiro, pode acontecer isso daí. Tu tem o preparo emocional pra isso? Todo dia que tu sai? Então, todo dia tem que ser assim. E aí, tu é policial. Se os caras... Tu saiu da tua casa, paisana, tá indo visitar alguém. De repente, tu cruzou com um cara que tu prendeu. Tu tem que levar a arma, cara. Tu tem que estar com a arma. Sim. Porque esse cara que tu prendeu, tu pode ter prendido ele muito de boa, ainda assim o cara quer se vingar de ti. Entendeu? É um bagulho bizarro, assim. Eu acho que ter arma, eu fico feliz de não ter o porte hoje. No entanto, quando eu passei por uma situação de perseguição por grupo nazista, de Discord, que botaram até valor na minha cabeça, assim, pra realmente me matarem, ali eu cheguei e disse assim, não, aqui é uma situação que eu vou ter que dar jeito. Então eu busquei meus meios de proteção, que eu deixo sempre ocultos, não divulgo muito o que eu fiz depois, né? Tem uma arma ilegal em casa. Não. Jamais. Tem uma arma raspada. Jamais. Mas eu... submetralhadora, pode vir 10. Mas eu deixei bem claro, assim, pra essa galera, meu, é bem simples. Quando vocês chegarem, vai começar... As pessoas me levam muito na boa, assim, mas eu digo, a minha família eu vou defender com unhas e dentes, cara. Tu não vem ameaçar. E sabe por que por que me perseguiram? Porque eu denunciei eles pagando pra as crianças matar. Primeiro eles faziam chantagem, né? Para as crianças matar seus próprios pets. Esse grupo de neonazis. De Discord. Era um assim. grupo do Discord. Tem vários. Ixi, hoje... E aí você entrava nesse grupo dentro do Discord? Eu recebi a denúncia primeiro. Aí eu fiz a denúncia por vídeo. Isso no teu canal do YouTube. No meu canal do TikTok na época. E aí o vídeo deu uma viralizada porque eu tava avisando os pais sobre a tal máscara de caveira, pra eles prestarem atenção, que era um símbolo muito comum usado nesses grupos. A líder de um desses grupos viu o vídeo e sem eu mencionar grupo nenhum. Ela disse assim, ela tá causando um problema pro nosso grupo. Aí eles fizeram um doxing de mim, eles levantaram os dados antigos meus, divulgaram CPF, telefones, endereços, dinheiro, salário que eu ganhei, nome de mãe, nome de pai, tudo, foto dos lugares que eu morei, porque pegava no Google Maps, assim, né? Eles não sabiam em qual que eu tava morando. Naquele né? momento. Mas... Pra minha sorte, nenhum dos endereços era o correto, mas eles pegaram
todo o meu histórico, assim, todo, divulgaram tudo. E aí, postava assim, quem for lá e fizer X, eu não vou falar aqui porque, né, fizer X com esse traveco, porque é o termo que eles usam, eles não usam nenhum termo apropriado, é sempre pejorativo, vai ganhar cargo no servidor. E aí naquele dia eu recebi umas 1.300 mensagens, assim, uma atrás da outra. O grupo esse que me atacou tinha 3.500 participantes, na sua maioria menores de idade. Ali entre 14 e 15 anos de idade, e liderado por gente grande, liderado por cara com 21, 22 anos. Adultos ali. Mas que farmando ali no grupo ali e recebe grana ali. E chantageavam as crianças pra quê? Pra vender as fotos depois como conteúdo de pornografia infantil. Cara, era muito pesado o negócio, hein, mano? Bizarro. E aí quando eu fiz a denúncia, eles começaram a me ameaçar e eu não arredei. Aí eles entraram numa conversa de Telegram. Por isso que eu sou a favor da... Até vou explicar porque eu sou tão a favor da regulamentação das redes. Eu tenho uns casos bem bizarros aqui. Entraram num grupo de Telegram e aí começaram a combinar valores. E já ameaçaram ela não tá arredando o pé, tem que matar essa puta, tem que fazer, tem que acontecer. E aí começaram a botar valor. Aí o primeiro valor foi 2.000. 2.000 pra quem me matasse. Daí um cara, que ele era líder de um... Como é que era o nome dele? Pocão. Nunca vou esquecer. 14 anos o moleque. 14 anos. Tinha um grupo de Discord. Nazistaço. Acho que é panelinha que eles falam, panelinha, né? Panelinha, né? Esse Pocão, nazistaço, assim. Nazistaço, com 14 anos de idade. Corrompia várias minas, assim, fazia uns bagulho bizarro. Esse Pocão me viu num shopping de Porto Alegre, que era perto da casa dele. Eu não morava lá perto, mas eu tava naquele shopping. E ele falou pro líder... Começou a mandar pra galera aí. Falou pro líder do grupo que só não ia vir em contra porque era muito grande. Olha pra tu ver, o que me protegeu foi o meu tamanho. Porque eu tinha um visual mais forte. Assim. Um moleque de 14 anos queria me pegar dentro do shopping, gente. Imagina se esse moleque tá com uma faca, tá com uma arma... Porque eles pegam a arma do pai até, né? Eu dei sorte de que quando ele me viu, foi acidental. Mas ele me encontrou dentro de um shopping. Aí os caras começaram a monitorar onde eu tava, sabe? Pô, é um bagulho bizarro. Quanto tempo durou isso? Como é que resolveu isso? Eles me perseguiram por uns 3 meses, mais ou menos. E aí eles voltavam de tempos em tempos, assim, pra falar alguma coisa. E aí, como eu não arredei pé, uma hora eles desistiram, assim. Eles meio que... Não chegou a pegar um líder ali preso, não, então, o que aconteceu? Eu fiz um dossiê, que daí eu comecei a entrar nos servidores deles... Eu fiz um dossiê, porque eles têm uma ferramenta que deleta tudo. Nas panelinhas. Eles têm uma ferramenta que deleta tudo. Daí eu fiz um dossiê gigantesco, assim, 70 GB de dados, que eu gravei de tela, de tudo que eles falavam lá. Entreguei na Polícia Civil de Porto Alegre, na Delegacia de Intolerância. Fiz uma denúncia contra todos os líderes desse grupo. Depois, o pessoal do Fantástico me procurou. Passei tudo isso pro pessoal do Fantástico. Aí, não sei se vocês lembram que saiu uma reportagem sobre o Discord. Eu passei tudo isso pra eles. Me lembro. E aí prenderam o tal do King, aquele, que foi condenado a 24 anos de prisão. Uma das vítimas do King era a líder do grupo que eu tava. Que era que botou a minha cabeça. E aí ela conseguiu se passar como vítima. E aí meio que se livrou, assim... Tipo, como se ela tivesse sido manipulada, ela foi manipulada por outro. Ela manipulou a investigação pra ela sair como vítima. E ela era líder de uma das panelas. E pra tu ver o nível do negócio, assim, sabe? Era um negócio muito bizarro. E as panelas estão até hoje acontecendo. Então, você falou que qual que você acha que é pior, assim, o que rola no Discord, o que rola no Twitter, o que rola no Telegram? Aonde tá o lixo, o submundo da internet? Como é que funciona? O Twitter é a camada mais visível, né? Então a galera começa a botar no Twitter, no Discord, no Twitter e no TikTok, chamadas assim que dão a entender que eles fazem parte desses grupos. Então eu não vou citar as hashtags específicas, porque senão vai ter umas pessoas que vão querer ir atrás. Mas eles citam hashtags de nomes específicos de panelas ou de atos que eles fazem dentro dos Discords que tem nomes específicos, cada um dos atos. Mas né? Divulgando como se fosse um grupo legal. Aqui vai ter jogo. Não divulgam como nada. Eles divulgam só
aquelas meninas com uma maquiagem meio puxada oriental, a máscara de caveira, né? Ou dando uns apitos de cachorro, umas mensagens meio que um pai não consegue identificar o que é. Mas essa galera consegue. E aí eles vão lá, onde que eles pegam? No Twitter, no TikTok, no Roblox, no Minecraft. E aí eles começam lá dentro desses grupos, dar uma letrinha aqui, daqui a pouco levou essa criança pro Discord. Aí essa criança que tá lá no Discord não tá mais lá no Discord pra jogar. Os caras começam a fazer uma situação de tipo, uma menina. Eles vão de alguma maneira fazer essa menina mandar nude. Aí quando eles conseguirem nude dessa menina, aí escala o negócio. Aí é chantagem com medo. Você vai ter que sentar, você vai ter que se cortar. Você vai ter que tomar esses remédios. Você vai ter que fazer tal coisa. E aí os xingamentos, os ataques dessas meninas, bizarros. Eu vi uma menina de 13 anos sendo obrigada a se navalhar inteira. Por causa de um desses líderes. E esse cara, inclusive, ele tava em Portugal, esse maluco. Nessa investigação da Polícia Civil aqui, acabaram pegando ele. Mas esse maluco tava em Portugal. Gerenciando de lá o bagulho. Junto com essa menina que depois passou de vítima no negócio do King, entendeu? Então, tipo assim, cara, esses grupos são bizarros. E aí a galera briga comigo de eu defender regulamentação de rede. Velho, a menina que morreu em Sapopemba, eu falo o nome, caguei. O Luluzinho, aquele da Liberdade, lá de São Paulo, veio no meu TikTok me ameaçar que ia me matar. E foi lá em Sapopemba e deu um tiro na nuca de uma menina porque queria se sentir poderoso. Da onde que ele saiu? De Discord. Dessas panelas de Discord. Aquele ataque, teve uma escola que o cara entrou com uma roupa militar lá, toda camuflada e tal, saiu matando um monte de gente com umas armas longas e tal, umas pistolas longas. Grupo de Discord. Eu odeio citar esse caso, mas eu acho importante para a visibilidade. A Nicole Pogeri, uma menina de 15 anos aqui do interior de São Paulo, que o ex-namorado, ele planejou com a namorada atual dele de chamar a Nicole e matar a menina. Eles esquartejaram a menina. 15 anos de idade. Da onde que eles eram? De panela de Discord. Essas panelas desensibilizam a criança e o adolescente de uma maneira que vocês não têm ideia. E aí, eu brigo tanto pela regulamentação da rede, porque é muito mais fácil a gente exigir que a rede, por exemplo, tenha o meu celular, não bane a conta, velho, bane o endereço físico do aparelho. Porque para a pessoa entrar de novo, ela vai ter que comprar um outro aparelho, ou vai ter que ter outro aparelho. Fez de novo, bane, dificulta os processos da pessoa poder combinar essas coisas. Banir conta, o que adianta banir conta? Banir uma conta do TikTok, tu cria outra. Banir uma conta do Twitter, tu cria outra. Banir tu cria outra. E aí a galera fica se revoltando comigo quando eu tô, na verdade, fazendo um trabalho de proteção da criança. O e-mail do aparelho. O e-mail, o MAC do computador, o MAC address, o endereço físico da placa de rede do computador. Dá um ban nele ali. Dá um ban no aparelho. Daí não interessa quantas contas tu for criar, é o teu aparelho que tá banido. Porra, já teve um gasto financeiro no mínimo, dificulta muito Cria mais. critérios, tipo, se você compartilhar tal conteúdo, e eles têm que treinar, eles têm que investir pesado em inteligência artificial que tem a habilidade de identificar isso. Pois é, a gente tem inteligência artificial que faz uma cacetada de coisa. Mas eles não querem investir. Qual é o ganho? Vamos friamente. Qual é o ganho pro Discord se eles investir milhões de dólares numa inteligência artificial que identifica nazista? Qual é o ganho monetário que traz pra eles? Nenhum. Eles estão botando dinheiro em que só aumenta a segurança do aplicativo, mas efetivamente não traz ganho nenhum pra eles. E essa galera que usa esses Discords, eles pagam aquela versão Nitro lá pra ter mais alcance, o servidor, tem uma série de... Eles pagam ainda, então o Discord ganha dinheiro com isso. O Telegram é a mesma coisa. Qual é o problema do Telegram e do Discord? Anonimato, velho. Você não consegue pegar os IP da galera desses lugares fácil. E aí os caras se escondem atrás de perfil fake fazendo um monte de coisa. Aí a gente tem uma ascensão de grupos nazistas aqui no Brasil, atacando à torta direito todas as formas de diversidade, fazendo ataque em escola, promovendo massacre, matando criança e adolescente. E aí eu tenho que ouvir da galera de direita, mas é liberdade de expressão. Foda-se, meu amigo. Tu não é protetor da criança? Por que tu tá querendo garantir mais a tua liberdade de expressão do que a vida da criança? Aí acontece o que aconteceu com o Charlie Kirk. Olha o absurdo. O cara defendia que algumas vidas precisam ser perdidas para que a gente tenha o direito a ter armas. Ele morreu depois de ter falado um negócio desse. Por uma arma. O cara
Por quê? Porque nos Estados Unidos teve, acho que foram 5 mil e não sei quantos atentados com armas, assim, os mass shootings que eles chamam. 5 mil e poucos nos últimos anos. todo dia ali, né? Toda hora. Tem uma parada acontecendo. Sempre que tem ali, mais de 4 vítimas é considerado atentado em massa, né? Uhum. Sempre. E aí os caras As pessoas mostravam isso pra ele falava que esse E ele era o fala, custo. era o custo. É o custo que a gente tem que pagar pra poder ter o E aí direito. quando a galera do que seria a esquerda americana disse, bom, ele pagou pela própria fala dele, né? Aí caíram de pau, mas, mano, só um pouquinho. A gente precisa limitar armas pra que não aconteça o que aconteceu nos Estados Unidos. Sabe qual é? Tipo assim, já baniram leitura de livro pra criança por drag queens nos Estados Unidos, tá? A drag queen, na verdade, é como se fosse uma figura caricata, assim, nos Estados Unidos, de uma fada, uma princesa, e vai fazer leitura pra criança. Por que faz leitura pra criança? E já perguntaram até, por que não faz pra idosos e tal? Porque a maioria das crianças não sabe ler ainda, naquela idade, né? Então vai lá e faz a leitura. Aí tu sabe qual é a causa principal de morte de crianças nos Estados Unidos? Arma de fogo. Arma de fogo. O que mais mata criança e adolescente nos Estados Unidos é arma de fogo. Uhum. Como é que tu tendo uma estatística bizarra dessa, tu ainda vai defender um negócio desse? Cara, mas de onde veio essa informação? Porque Não, tu pode... muito pesado você trazer esse número, porque... Tu pode pesquisar todos sabe, os ganhar índices de de um violência. acidente de trânsito, né? Que, eu tô imaginando uma realidade mais Brasil, né? Onde o acidente de trânsito mata muito. Aqui no Brasil, se eu não me engano, criança e adolescente é o acidente de trânsito. Mas nos Estados Unidos é arma de fogo. É arma de fogo. Toda casa tem arma lá, né? Eles têm mais arma do que população. O menino aprende a tirar com 5 anos de idade, lá- 4 anos tá caçando. Eu posso estar errada no Loucura. número, mas se eu não me engano, é 303 milhões de habitantes e 410 milhões de armas. Um negócio assim. Tem mais arma que habitante nos Estados Unidos. Ô, Michele, sabe que eu fico assustado, assim, por exemplo, aqui no Brasil? Se a gente chega hoje, por exemplo, se eu virar pra minha esposa e falar assim, que o número de células nazistas estão crescendo no Brasil, e a gente sabe que tá, né? E por incrível que pareça, ainda na região norte e nordeste do Brasil, parece que é onde mais aumenta esse número de células nazistas, né? Região sul é complicado. Cara, ela vira... Ela não acredita, assim, sabe? Porque ela fala assim, pô, mas o nazismo do Hitler, o que o Hitler promoveu na Europa, as pessoas estão promovendo isso novamente, Então. sabe? E aí você vai ver também, são grupos neonazi que o cara, a panelinha do Discord, que é um grupo nazista, ela é diferente de outro grupo nazista que não tá no Discord, mas que sai fazendo uma violência, querendo matar homossexuais, né, gays, trans, lésbicas. Então, assim, tudo é grupo nazista? Não. Será que a gente Não. erra na hora de falar que tudo é grupo nazista? Claro que não. Ou será que a gente não tinha que realmente identificar? Porque também eu vejo que um moleque de 14 anos, velho, eu já vi um moleque uma vez entrando num shopping e com a suástica, assim, Quer que eu te fale desse caso? Eu quero, claro que quero. Ele- Mas eu ele não sabia debate- que era nazismo. Não sabia que era nazismo. ele debateu comigo, esse cara. É mesmo? Ah, para. tem até hoje o debate. Ele ficou conhecido como nazista de... Qual era o nome da cidade? Não era Pernambuco. Enfim. Não vou lembrar agora qual foi o apelido que deram pra ele. O cara, ele fazia postagem de conteúdo meio Léo Lins, assim, no TikTok. Pedofilia, nazismo, piada desse teor, né? E ele dizia que ele era adepto do humor negro. E aí eu fiz um conteúdo reagindo a ele, e o cara veio pra cima de mim com tudo. Aí o que ele pegou? Ele pegou uma loli. Loli, eu não sei se você sabe, são as lolitas, né? Que são aquelas imagens infantilizadas de mulheres. É uma coisa meio da cultura do Japão, assim, com a infantilização da mulher e tal. E o cara pegou e trouxe uma lolita nazista, e aí ele botou, se eu não me engano, a música Gangsta's Paradise em cima, e ficou dançando, fazendo vídeo no TikTok, mostrando a tela do computador e fazendo saudação nazista pra mim. E aí, o que aconteceu? Eu chamei ele pra conversar. O cara conversou 1 hora e pouco comigo. Tem até hoje no meu YouTube esse vídeo, tá?
Você fez uma call com ele mesmo? Aham, não, tá publicado. E aí eu falei pra ele, mano, isso é crime, velho. Tu vai ser preso, mano. Tu não sei o quê. Aí ele pegou e foi pro shopping. Com a suástica no braço. E foi preso. Você conversou com ele antes do rolê dele ir pro shopping. Muito antes. E ele não levava fé. Ele se fudeu, a vida dele alterou pra caralho por causa disso daí. Ele foi pra Polícia Federal, respondeu. Ele ficou só um dia preso, tá? Não teve muito além. Foi apologia. Então, mas quando você trocou ideia com esse maluco, o que é que ele falava? O que ele entendia disso? Pra ele era tudo ele piada. entendia? Pra ele era tudo piada, era tudo liberdade de expressão, entendeu? Ele não entendia como sendo ele expressando apoio ao nazismo. Ele não entendia dessa maneira, entendeu? E aí... Mas ele chegou a comentar se ele tinha ódio de alguma coisa? Não é que ele tinha, é que tudo pra ele era piada. Entendi. Tudo. Pra ele só tava sendo um engraçado diferente. Vocês não receberam o Abner aqui? Sim. Abner, eu fiz um conteúdo falando do Abner e do Ogro, do Cassius, porque eles faziam piada com pessoas trans. É esse humor preconceituoso, sabe? Aquele humor que é tipo assim, o humor do cara é pegar uma pessoa vulnerável e ferrar. O humor, eu até vou falar o nome dele porque ele mudou pra caramba, tá? O humor do Zândulo, o nome dele é Zândulo, tá? O perfil dele, o nazista, o que foi pro shopping lá. É Zândulo. Tá. Ele mudou pra caralho depois disso. Ele disse assim, Michele, se eu tivesse te ouvido, eu não tinha passado as merdas que eu passei. Eu disse, mano, tu tem que entender que eu tava brigando contigo pra te trazer pro lado da consciência do bagulho. Lá, ele achava que era piada. Mas era nazismo, velho. Tu tá saindo com uma suástica na rua, tu tá fazendo saudação nazista, tu tá fazendo postagem com loli nazista. É nazismo, velho. Quando eu tô falando de Discord, eu não tô falando que todo Discord é nazista. Mas os Discords que eu estou falando são nazistas. Tem simbologia nazista, tem leitura nazista. O negócio deles é se alinhar com o nazismo. E o mais doido, a maioria das pessoas é preta e parda. Aí tu fica assim, mano, pelo amor de Deus, o Brasil não é um país dominado por pessoas brancas, velho. Será que é um flerte com proibido, assim, com o que não pode, não, mas ao mesmo tempo... Meu, é só olhar o... sabe o que olha que olha tá o King, ao velho. Ao mesmo tempo, assim, pessoas, né, que não tem conhecimento nenhum histórico do que rolou. Nada. Entendeu? É um idiota que acha que, sei lá, ele não entende o que ele tá fazendo ali. Sabe, falta de conhecimento extremo. Os caras, os que coordenam, entendem muito bem o que estão fazendo. Eles sabem, porque eles ganham dinheiro pra caramba com isso. Tem um cara lá de Porto Alegre, o cara playboyzaço, velho. Estudou na... Sabe aquelas escolas que é 10 mil de mensalidade? O cara estudou nessas daí. O cara, ele pegava... ele adotava filhotinho de gato. Entrava nas calls... com canivete, nossa, mano, destroçava os gatos e escrevia dentro da carcaça do gato que ele era o Deus. Eu não vou falar o nome dele aqui que eu não vou dar visibilidade pra ele. Esse cara, ele tentou me perseguir, eu disse assim, mano, tu quer me encontrar? Te dou 5 conto pra tu me encontrar, pra tu ver se tu é um machão. Te dou 5 conto pra tu me encontrar, pra tu ver se tu é um machão. Eu tenho nojo dessa galera. Então quando eu tô defendendo regulamentação da rede social, é pra impedir que um filho da puta desse... consiga manipular uma menina e depois tá vendendo pornografia infantil dessa menina. Consiga fazer... Gente, uma das gravações que eu tenho, eles fizeram a menina tomar uma caixa de comprimido. Pra que eles queriam? Matar ela. Era isso. Eles tinham... Esse eu falo porque esse apareceu no Fantástico e esse foi preso. E esse eu ainda não processei, mas eu tinha que processar. O tal do verdadeiro Vitor, que aparece chorando lá. Não sei se vocês viram uma entrevista. Ele era o dono do site Dox My Ass, onde eles botaram o doxing dos meus dados e onde ele botava os vídeos dessas meninas que eles gravavam no Discord. Tava lá, publicado o bagulho. Pra todo mundo que quisesse ver. As meninas se cortando, as meninas tomando remédio, porque elas sofriam uma chantagem e depois elas eram obrigadas a fazer porque o adolescente tem medo das coisas. Se eles pegam uma adolescente que mandou uma foto dos seios, assim, ó, vou mandar pra tua escola, vou mandar pros teus pais, vou mandar pros teus avós. Qual é a relação dessa adolescente? Fica louca, o mundo dela acabou, ela vai fazer tudo. Ela é só refém, acabou. Ela vira refém, e ela às vezes é refém dentro de casa, porque o pai tá ali no quarto e ela tá aqui no quarto dela, numa prisão que o pai não sabe que ela tá. Então, quando eu tô defendendo a regulamentação de rede, é pra evitar isso. Eu caguei pra tua liberdade de expressão, meu. Não gostou que a plataforma derrubou alguma coisa? Não gostou?
entra na justiça e pede pra voltar, pede uma indenização, faz o que for. Agora, tu quer entrar na justiça depois que uma criança morreu? Traz de volta a vida. Como é que tu faz a criança voltar à vida, gente? Então, mas quando eles vão contra isso aí, o que eles colocam como ponto de... contraponto, na verdade, é que quem vai fazer essa regulação, entendeu? Esse que é o negócio. Não é uma... Não, a resposta não é fácil. A gente precisa treinar ferramentas de inteligência artificial para entender o quê? O que está na lei brasileira que é crime e que a inteligência artificial identificar como potencial crime, ela tem que tirar, mas te dá a opção de recurso. Se o recurso manual lá verificar que não é, tu tem que ter a opção de entrar na justiça e ser indenizado se for removido indevidamente. Essa é a minha visão. Por quê? Porque se algo for removido indevidamente, é muito mais fácil eu te ressarcir financeiramente do que eu deixar liberado e aí a gente ter criança morrendo porque tu quer defender a tua liberdade de expressão restrita. Então, mas o que eu penso é o seguinte, sempre que eu penso em uma lei, para mim todas deveriam ser assim, sabe? Você conquista um direito e esse direito também te dá um dever. Sem dúvida. Tem que ter um contrapeso ali. Você não pode dar um benefício ilimitado sem nenhum contraproposta para isso. Quando eu penso nessa parte, você me trazendo essas informações, né, grotesco, mano. Isso aí é bizarro. Difícil demais. Pra mim, nem tem que ter essa negociação. É tipo assim, eu entendo o que você fala. É um mundo, né, uma análise até muito mais complexa e muito mais justa. Mas pra mim é assim, ó. Foi lá, a IA entendeu isso aqui. Esse cara aqui é um potencial criminoso. Eu não vejo que tem que banir. Isso aí tem que ter já uma informação linkada com a polícia ali, e esse cara tem que ir preso, porque ele tem que tirar esse cara da sociedade. E tem um projeto hoje. Ele vai foder um negócio ali na frente, uma vida, é o que você fala, uma vida mesmo. Eu não sei se... Não dá só pra banir esse cara. Tem um projeto que a galera da direita tá criticando agora, que é um programa que a Erika Hilton, inclusive, tá participando do financiamento desse programa, tá? Os caras falam como se fosse um negócio absurdo o custo do programa, tá? São 4 profissionais que vão receber o equivalente a menos de 3 mil reais de salário por mês. E mais o custo da aplicação ali, que tem um custo anual para manutenção. Que ela faz o quê? A identificação de potenciais discursos de ódio e encaminha para uma revisão dos órgãos responsáveis, tá? É isso que essa plataforma faz. A galera da direita tá criticando porque, censura prévia. Não tá censurando nada, mano. Tu tá postando o negócio publicamente, vai chegar lá num órgão, se for identificado que é criminoso, vai ser iniciado um processo criminal. Se tu não quer responder a processo criminal, não flerta com crime, cara. Qual é a dificuldade de não flertar com crime? Tu vai sair... Nicolas não tá reclamando agora que perdeu a minha... Quem ganhou o processo dele foi uma amiga minha, Kim Flores, tá? A Kim Flores ganhou um processo contra o Nicolas, 40 mil reais, tá? Por quê? Porque a Kim Flores foi procurar atendimento num salão, ninguém disse que não atendiam mulheres trans lá, ela pegou e reclamou, depois foi embora e o Nicolas fez um vídeo expondo ela, chamando de homem uma carambada de coisa. Ele perdeu o processo. Ele já perdeu o processo para adulto salão. Eu que me fudi, né? No Rio Grande do Sul é bolsonarista. Processei o Nicolas e eles disseram, não, se for em debate, foda-se. Ele pode ser o quanto quiser e preconceituoso, tá liberado. Uma decisão bizarra, assim. Mas a Kim ganhou dele. Qual foi a primeira reação do Nicolas? Postar na rede social. Agora é proibido falar que homem é homem. Ele acabou de perder um processo por chamar uma mulher trans de homem. Aí, primeira postagem dele é esse negócio. Então, tipo, até quando a gente vai permitir isso, entendeu? Tipo assim, os caras, eles desumanizam tanto. Aí a gente tem... O que acontece essa desumanização? O Nicolas tá batendo em alguém? Não. Ele tá matando alguém? Não. Mas por que as pessoas têm tanto nojo de trans? Porque a fala vai gerar isso, mano. Como é que nazista criou um estigma social para que o judeu fosse visto como menos humano? Através da comunicação. Todo um esquema de propaganda. Então, por exemplo, a gente teve em uma semana 3 pessoas trans mortas. 2, se eu não me engano, foram em Minas. Né? Por espancamento as 2. Aí depois eu recebi uma denúncia, eu fui ver, tava no tal daquele portal do Zacarias lá. Uma mulher trans foi espancada. Aparece o cara que tá matando a mulher trans. Tem a cara do louco que tá matando a mulher trans.
Ele mata a mulher trans e mata uma outra mulher. A paulada. Por que é esse negócio sempre violento? Mas foi, assim, foi pego? Não sei, não apareceu mais nada. Simplesmente tem um vídeo com a cara do cara matando uma mulher trans. Bizarro, mano. Bizarro. Os caras filmam o negócio, publicam, entendeu? Daí, a câmera de segurança, filmaram. Agora estão tentando achar a que espancou a menina lá por 22 pila, velho. 22 pila, 2 latinhas de energético, velho. Pagaram 22 mil pra ele. Não, 22 reais. 22 reais. Ela deixou, porque ela tava muito no trago, simplesmente ela levantou e esqueceu de pagar. Os caras foram atrás e espancaram ela por 22 reais. A menina morreu por causa disso, velho. Por 22 pila. Deixa eu te perguntar, Rodrigão. Tu acha que se tu sair sem pagar 22 conto, os caras vão vir te espancar ou eles vão vir te cobrar? Cobrar no máximo ali. Por que com a mulher trans é no espancamento direto, velho? Rola, sabe? Tipo, não esqueci meu dinheiro. Não, então vou lá com você, pega. Não, então deixa o negócio Deixa o celular aqui, deixa o Aí precisou um motoca chegar e proteger pros caras ainda dizer, ô motoca, não te mete no que não é teu. Mas eles não foram bater no motoca. Não foram bater no cara da moto. Por quê? Porque a partir do momento que chegou um homem, mudou a figura. Não é mais a pessoa trans. Aí a menina trans estava lá, destruída no chão, toda arrebentada. O motoca impediu que a agressão continuasse. E aí os caras dizem assim, tu não quer resolver, vai lá e paga os 22 pila que ela deixou de pagar. É porque o ódio já tá inserido já, sabe? Só tá esperando Ó, acende aqui. Acende aqui que o ódio tá pronto ali, tá guardado. Né? Você só acende pra mim, por favor, que eu preciso tirar o ódio só isso. E destruir essa pessoa. E tu quer ver como começa, Rodrigo? Começa com o seguinte. Qual é o maior discurso usado com mulher trans? Que eu vou entrar no banheiro e violentar uma mulher. Que eu vou ir pegar a tua criança no banheiro. Que eu vou entrar no banheiro e vou botar a genital pra fora do lado de uma menina. Que eu vou corromper uma criança pra fazer ela ser trans. Tu já notou que sempre tem o discurso antes em que pega a pessoa trans, nunca tem nada positivo falado sobre ela? Nada, nada. Eu sou uma gestora de TI, ex-policial militar, graduada em sistemas de informação, tenho 2 empregos, tenho família, tenho minha casa quitada, tenho meu carro quitado, tenho minhas coisas, tudo. Mas eu sou o perigo. Eu ajudo o ONG Animal, eu sou o perigo. Eu ajudo pessoas em situação de vulnerabilidade, eu sou o perigo. Mas qual é o discurso de ódio que eu propago? Qual é a violência que eu propago? Aí quando eu me revolto com a violência, é mimimi, é chororô. Mas daí a gente tem 3 meninas trans morrendo uma semana. A gente tem mulheres cisgênero sendo confundidas com mulheres trans e sofrendo violência. Até me mandaram, foi até engraçado, quando eu tava vindo hoje pra cá, me mandaram no Instagram uma mulher cisgênero que ela tem barba, aqui brasileira. E ela tava com o marido... E eles super felizes ali, ela falando da barba dela, porque tem pessoas que tem que tomar um monte de coisa pra ter barba e ela tinha barba. Uma mulher cisgênero, cara. Aí eu tenho que ouvir num debate um imbecil me falar que se vê um homem barbado entrando no banheiro, vai tirar no soco. Então, como é que tu identifica? O banheiro virou realmente uma discussão que pra mim desnecessária. Totalmente. Pra mim passa mais como cortina de fumaça pra tirar a atenção de outras coisas do que... Mas o que é essa pauta do banheiro pra quem, vamos supor, pra você? O que você enxerga nisso? Pra mim não tem pauta de banheiro. Pra mim é tipo assim, uma mulher vai no banheiro feminino, um homem vai no banheiro masculino. Acabou. Pessoas trans não binárias, que é um ponto de contenção que eles falam sempre. Tá. Normalmente, pessoa trans não binária vai mais de acordo com a sua expressão de gênero. Então, se ela tem uma aparência mais feminina, costuma ir no banheiro feminino. Se tem uma aparência mais masculina, costuma ir no banheiro masculino. Mas o que acontece? Vou dar um exemplo. Ela tá viralizando um pouco agora nas redes, que é uma fisiculturista brasileira chamada Marcela, tá? A Marcela, ela tem cabelo curto e ela é hormonizada por causa do trabalho dela, que é fisiculturismo. Tu vê ela, a expressão de gênero dela é toda de um cara, de um homem. De um homem forte, né? Mas ela é uma mulher cisgênero. A expressão de gênero, o que ela aparenta pros outros, é uma leitura mais masculina. A galera olha pra ela, ela sofre transfobia. Porque ela tem uma aparência mais masculina. Ela vai no banheiro feminino, que ela é uma mulher.
Mas ela tem uma aparência masculina, então ela sofre transfobia sem ser trans. A personal trainer lá foi Pernambuco, eu acho. Por ela ter uma aparência mais masculina, ela sofreu transfobia. Teve uma menina no Ceará, teve o joelho quebrado por ter uma aparência mais masculina, ao querer entrar no banheiro. Então, tipo assim, mulheres... Inclusive, uma das pautas que eu debato muito é mulheres... Legislação sobre banheiro gera violência contra mulheres cisgênero. Porque a galera acha que não existem essas mulheres que não se encaixam no padrão ultra feminina, barbizinha que eles entendem. Eles acham que não existe. E existe. Só que olha a loucura. Eu tenho que debater por esse prisma... Porque se eu não debato por esse prisma, se eu debato pelo prisma só do direito da mulher trans, pra eles é foda-se o direito da mulher trans, entendeu? Tu vê alguém hoje, tu consegue me apontar, qualquer de vocês, alguém da direita que realmente defenda um direito de pessoas trans? Não existe. Não existe. Mano, o Kim Kataguiri não é do partido super liberal, que é o MBL, de uma organização super liberal. O Kim Kataguiri tem um projeto de lei pra prender pais e profissionais de saúde que ajudem crianças e adolescentes na transição de gênero. Prender, 4 anos de cadeia. É que eles acham que vai mudar o sexo da criança ali com 6, 7 anos. Então, mas o projeto ele determinou uma idade que isso pode acontecer? Não, é que criança e adolescente, as idades são previstas no ECA, né? De 12, abaixo de 12 é criança e de 12 até acho que 16 adolescente, alguma coisa assim, né? Menor de idade seria até 17, né? Mas assim, tu tem a previsão no ECA, então ele se baseia pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Só que o objetivo dele é um cara liberal, que não é um profissional da saúde, nem de gênero, nem da endocrinologia, nem da biologia, de nada. Ele quer determinar que tu não pode ajudar crianças no tratamento da incongruência de gênero, porque na cabeça dele é errado. Ô Michele, quando a Beth esteve aqui, a gente conversando com ela contou de um episódio da vida dela que ela ia pra exposição aqui em Iraguari, né? E ela era obrigada a usar o banheiro dos homens, assim, sabe? Bizarro isso. E ela, tipo, ia no banheiro dos homens e ela falava assim, cara do céu, velho, é muito foda, é muito punk, porque chegar a encostar nela, tocar nela, sabe? Querer abusar dela, chacota, o banheiro da exposição aqui na cidade é um banheiro mais aberto, assim, então as pessoas ficavam olhando do lado de fora pra ela, assim, cara, era um inferno, um inferno. Ela falava assim que deixava de ir nessas festas por conta de não passar por uma situação dessa, sabe? E assim, talvez eu vou ser até preconceituoso pra te falar isso aí, velho. É paia pra caramba, mas tipo, eu não tenho problema de você, por exemplo, entrar no banheiro com a minha esposa lá e vocês usarem um banheiro, né? Mas eu fico pensando assim, e no caso de uma criança, assim, sabe? Eu tô sendo muito cuzão de tocar nesse assunto. É que depende do que tu tá querendo dizer com o caso da criança. Por exemplo, tu consegue ser mais específico no exemplo? Porque daí eu consigo te explicar bem. No caso de uma criança, o quê? Eu entrar com uma criança estando lá? Não, dela ver, por exemplo, uma genitália. Mas por que vai ver genital? Não imagino. Pensa o seguinte, banheiro feminino não tem mictório. Não tem. É só cabine. Então a criança não vai ver genital nenhuma. Ah, entendi. Não tem, não tem tudo que eu vejo é aquele ovinho lá que a gente... Então, meio ovo. A galera cria um meme que é legal você falar sobre que isso. Eles põem uma imagem como se tivesse um cara de vestido num mictório com a genital pra fora e uma criança do lado sentada no vaso fazendo xixi, né? Gente, que banheiro feminino é esse, velho? Qual foi o banheiro feminino na vida de vocês que... Amiga de vocês, mulher de vocês, filho... Qual foi o banheiro feminino que alguma falou que tinha mictório? As cabines são todas individuais. Separado de mulher. A pessoa entra no banheiro, a mulher entra no banheiro, vai pra sua cabine, se fecha lá dentro, faz a sua necessidade, depois a pia normalmente não é... Tem lugares que é banheiro único, daí a pia é dentro, e tem outros tipo shopping que aí a pia é coletivona, assim, né, do lado de fora. A pessoa sai da sua cabine, lava a sua mão e
Sai fora. Mas, por exemplo, que a galera... quando eu ia no Mas por Pica-Pau... que a galera não fala isso aqui pra todo mundo já, igual você contou? Porque e desmistifica sabe, um negócio gigante que eles carregam. Porque é importante. Não, mas não é só isso, não é só isso. Tipo assim, ó, eu lembro quando eu ia no... Aqui em Araguari tem um clube que chama Pica-Pau, né? Tá. E aí eu ia pra lá Pica-Pau novinho, assim, com a minha mãe, né? E, tipo, era só eu e minha mãe. Eu devia ter uns 5 anos. Aí minha mãe pegava e me levava pro banheiro feminino, né? Lá no Pica-Pau. E eu via as mulheres todas nuas lá dentro do banheiro feminino lá, que elas estavam trocando de roupa pra ir pro... Eu até achava da hora, assim. Eu quero entender por que as mulheres estavam nuas dentro do banheiro do clube. Porque elas estavam colocando biquíni. Era mais um vestiário, não? Era um vestiário. E aí elas estavam colocando... Era banheiro, mas era vestiário. Claro. Mas elas estavam trocando de roupa lá dentro do banheiro pra ir usar a piscina, né? E eu lembro que teve uma vez que eu fui entrar no banheiro e a mulher me barrou. E eu fiquei perdido, assim, sabe? Tipo assim, eu preciso entrar, minha mãe tá aí. É que você era novinho, você não pode, você é homem, você era grande. Entrar lá no outro banheiro lá, ela não me deixou eu entrar. acho que ele era novinho, mas devia ser enorme. Sim. 5 anos você devia... E sei lá... Menino de 10. E isso não vai acontecer, você não vai entrar num vestiário com outras mulheres. Mas olha só, eu... Cisgênero, né? Eu fui pra academia várias vezes em que eu saía do... E a galera tá falando, ó, desculpa cortar... Tá certo, minha mãe não deveria ter feito isso, tá? Não deveria ter feito isso. Mas eu achei bom. Mas assim, ó, vou te dar o meu caso específico. Eu fui muito pra academia antes do trabalho ou depois do trabalho, então eu tinha que me arrumar lá, né? Só que, por exemplo, eu ia numa academia, eu trabalhava em Eldorado do Sul às 8 horas da manhã. Então eu ia pra academia, eu saía de casa às 4, chegava na academia ali por volta de 15 para 5, treinava até umas 6:30, tomava um banho, trocava minha roupa. Nesse horário não tem ninguém na academia. Então, não tinha nenhum problema. Só que às vezes, quando eu fui trabalhar em outra cidade, eu voltava muito tarde. Aí era o contrário. Porque eu tinha que deixar minhas coisas na academia de manhã, quando eu chegava. Aí eu ia pro trabalho, que era 6 cidades de distância da onde era a academia. Aí eu voltava de noite, chegava 7:30, 8 horas na academia pra treinar até as 10. E aí lá eu me trocava. O que eu fazia? Porque a galera sempre pensa, é desconfortável pra mulher cis. Gente, vocês não têm noção do quanto é desconfortável pra nós a insegurança que a gente sente, porque a gente não sabe se a gente vai sofrer uma situação de violência, um ataque verbal. Eu ia pro box do banheiro. Então eu ia pro box do banheiro, numa área extremamente apertada ali. Fechava, até tinha um tamanho bom, mas fechava. Obviamente a porta do box do banheiro não é transparente, mas eu ainda assim jogava minha toalha por cima da porta e me trocava lá dentro, porque eu não queria... Tipo, depois que eu botei a calcinha e o top, beleza, aí eu já saía mais de boa, tá? No vestiário. Mas a pessoa não entende que eu tô mais tentando me proteger ali dentro do que qualquer outra coisa. Agora pensa o seguinte. Vamos fazer a análise do outro jeito. A academia só tem 2 vestiários, masculino e feminino. Não tem um vestiário neutro, né? Concordamos nisso? Uhum. Eu vou entrar no banheiro masculino, no vestiário masculino, com 2 peitos enormes. Vou tirar... Claro que não. O que eu faço? Pra onde que eu vou? Onde que eu sobro? Onde que eu sobro? Eu vou no banheiro masculino, eu vou no banheiro feminino? Falando de vestiário, no caso, não banheiro, né? Vira um negócio de impasse e o vestiário realmente é um problema. Só que a maioria das mulheres trans, quando chega no vestiário, ela não quer... Gente, não tem um caso relatado de uma mulher trans que entrou no vestiário e saiu se pelando na frente de todo mundo e balangando as coisas que nem gosta de falar e... Não é assim que funciona. E uma outra coisa, a maioria das mulheres trans é heterossexual, elas gostam de homem, não de mulher. Então elas vão estar no banheiro fazendo o quê? Elas vão estar procurando caso lá, elas vão estar procurando caso no banheiro masculino. E aí teve um caso de uma menina que ela foi no banheiro masculino de shopping, menina trans, porque toda essa polêmica, ela começou a gravar e entrevistar os caras dentro do banheiro, na pia. Perguntando, e aí, eu tenho que usar esse banheiro, não sei o quê. Tu tem que ver o nojo que é os caras, tipo, filmando ela de cima a baixo, assim, no banheiro. Não, acho que você tem que estar no banheiro feminino e tal. Que você é muito bonita, né? Tratando no feminino, falando da aparência. E ela tava no banheiro masculino porque, biologicamente, eu odeio quando a galera fala isso, biologicamente ela seria um homem. Não existe
homem biológico, tá? Isso é invenção da galera. E ela foi lá e fez um experimento. O que aconteceu? A segurança foi tirar ela de dentro do banheiro. Mas ela... Não é o que a galera quer? E aonde que eu paro, entendeu? E aí a gente tem altos índices de pessoas trans com problema do trato urinário, assim, do sistema urinário, porque elas têm que ficar segurando. Tem que ficar segurando pra não passar por essa situação. Caraca, velho. Olha o bizarro. Eu usei, depois da minha transição, 1 ano inteiro o banheiro adaptado para pessoas com deficiência, porque dentro de uma empresa pró-diversidade, existiam pessoas tão preconceituosas que criaram uma situação tão desconfortável pra mim que eu tinha medo de entrar no banheiro feminino. Tu tem noção? Eu nunca tive medo de entrar no banheiro masculino antes da minha transição. E quando eu transicionei, que seria o meu grito de liberdade, assim, de eu realmente viver quem eu sou, eu passei a ter medo de usar, porque eu não podia usar o mais masculino. Tinha como? E eu tinha medo de usar o feminino. Só pelas coisas que eu ouvia das outras mulheres. A galera nunca vê pela perspectiva da pessoa trans. A pessoa trans é sempre a vilã, né? Eu tinha medo. E aí o que eu fiz? 1 ano inteiro eu usava o banheiro adaptado. Porque era a única maneira de eu ter uma certa segurança. E por que funcionava? Porque eu era a única pessoa trans da empresa. A única. Num universo de 4 mil funcionários, a única pessoa trans era eu. Então, tipo, aí, ok. Mas aí, e a pessoa que precisa do banheiro adaptado mesmo? Eu ia falar isso agora. E aí o cadeirante chegava lá e falava assim... Pô, sacanagem. Isso. Ó, eu ainda ia te julgar duplamente. Pensar isso. Assim, você entende? É foda, porque aí vê. É igual você parar numa vaga de cadeirante. Ele olhar e falar assim, pô, não tá vendo aqui, ó. E aí eu sempre apresento a solução pra banheiro do banheiro sem gênero, né? Que é o banheiro de cabines individuais e com a pia coletiva. Que tu, por exemplo, se tu tem a tua filha, tu pode levar ela até a porta do banheiro, ela faz o xixizinho dela, ela sai, ela vai na pia, o pai tá sempre na volta. A situação da tua mãe... Não teria tido problema nenhum se fosse um banheiro, porque ela iria até lá, te levaria no banheiro. Era um negócio... Ia ser muito mais de boa pra muito mais ela, de boa. Muito mais. Toda vez que eu apresento essa solução, a galera não quer e vem com o argumento, mas é muito pior. Pior pra quem, velho? Não é mais fácil um restaurante ter um banheiro que qualquer pessoa vai do que ter pelo menos 2 banheiros. Muito mais econômico. Aí a galera vem com essas historinhas. Então eu digo assim... O debate hoje sobre pessoas trans, ele tá num âmbito tão emocional que chega a ser nojento, assim. Não tem razão, não é racional, não é balizado em dados, não é através de realmente algo que a gente possa comprovar. É pânico moral o tempo todo e é discurso emocional. É tipo assim, o cara vai lá e cria uma situação... O próprio caso da Kim Flores que eu acabei de falar na situação do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira deu a entender que ela foi pro negócio pra ficar lá excitada enquanto a mulher depilava ela. Meu, eu já fui em salão várias vezes fazer depilação íntima. É desconfortável pra gente alguém chegar e ter que mexer na nossa parte íntima ali pra puxar pelo. De novo, nunca analisam pela perspectiva. E eu nunca forcei nenhuma profissional a me atender. Eu só ia nas que atendiam. Você me atende e aí você vai. Oi, tudo bem? Eu sou uma mulher trans, eu queria fazer depilação de perna e depilação íntima. Você faz? E a gente não atende mulheres trans. Tá bom, muito obrigado. É preconceituoso? É preconceituoso da parte da pessoa. Mas eu vou obrigar alguém a fazer isso? Eu não vou obrigar. Agora, se o meu caso sai... Aparece um infeliz que nem o Nicolas Ferreira pra dizer que eu fui lá porque eu sou casada com uma mulher, né? Vai aparecer um Nicolas Ferreira da vida dizer que eu fui lá fazer alguma coisa diferente disso. Sabe? Que eu fui lá tentar alguma coisa sexual, sei lá. Um negócio bizarro, velho. Você acredita que daqui a algumas décadas a gente vai olhar pra esse tempo e sentir vergonha de tudo isso? Eu acho que sim. Só que o Brasil, ele tem um problema muito sério com a sua história, né? O Brasil não aprende com a sua história, né? Infelizmente. A gente olha pra Alemanha e pra Áustria tem Museu do Holocausto, né? Pra lembrar o que foi feito pra nunca mais fazer. A gente não tem Museu da Ditadura, assim, no Brasil pra gente lembrar o que nunca mais fazer, né? Então, assim, a gente vive um tempo hoje que eu digo que é um tempo reacionário muito forte. A galera, ela tá retrocedendo demais nas pautas. Então, tipo, lá nos anos 90, início dos anos 90, era normal a galera falar, tem que matar gay. Aí veio a época do que eles chamam de politicamente correto, que hoje eles apelidam de wokeismo, né? Tudo que é politicamente correto hoje é wokeismo.
veio essa parte do politicamente correto, aí deu uma diminuída, parecia que a gente estava num momento de evolução, aí veio uma corja que partiu do Bolsonaro, kit gay, aquelas loucuras todas, né? E aí deslanchou de novo. Então, quando o Bolsonaro veio com a história do kit gay da ideologia de gênero, ferrou com tudo. Só que a ideologia de gênero, pra quem não sabe, é um termo cunhado pelo Vaticano, pela Igreja Católica, lá nos anos 90, e ele foi disseminado mais pela Igreja Católica do Peru, para justamente ser uma forma de vilanizar um pouco essa galera diversa, né? Aí pega um cara tipo Bolsonaro, que inclusive quando eu era policial eu meio que apoiei ele, porque ele defendia a polícia, né? Eita, bizarrice. bolsonarista. Bizarro. Mas você fazia arminha assim? Não, ele não fazia isso na época, né? Ele só era meio... Ele sempre fez arminha. Mas ele só era meio da pá virada em relação à defesa do policial. Desde a época do Super Pop, ele fazia arminha lá na Luciana. Eu nunca assistia do Super Pop. Eu vi mais no CQC, eu acho, que era as paradas dele. Não vamos achar nenhuma foto sua. Nunca. Mas você vai achar postagem minha no Facebook criticando a Dilma. Você vai achar eu criticando a Dilma. Você nunca vai achar uma postagem minha Lula livre. Porque a galera tem essa também, né? Porque eu sou de esquerda, é lulista, não sei o quê. Mano, se ferra, velho. Que você acha que eu tenho vínculo partidário com os caras? Eu tenho críticas da Dilma. Eu não deleto nada, meu. Tu quer ver foto antiga minha? Tá lá no Facebook. Sua opinião mudou contra o Bolsonaro, mas contra a Dilma e o Lula, ela continua a mesma? A minha opinião... Ou ela foi mudando também? A minha opinião sobre a Dilma e o Lula é que eles são o lado menos pior das duas opções de moedas que a gente sempre teve, entendeu? Então, tipo assim, a Dilma fazia coisas boas? De maneira nenhuma, pô. Talvez vocês não lembrem, mas eu lembro muito claramente por causa do salário que eu ganhava. Eu pagava R$80 na conta de luz. Aí veio lá aquele projeto lá das bandeiras, não sei o quê. Aí eu me lembro que teve uma fase, não foi logo que entrou o projeto, mas a Dilma veio com esse negócio da conta de luz. E eu nunca vou esquecer, quando de um mês a minha conta saiu de 80 para R$240, eu ganhando 1.000 pila. Cara, dói, hein? Me deu um soco. Eu fiz uma postagem no Facebook, assim, xingando a Dilma tanto, tu não tem ideia, assim, ó. Porque isso é uma coisa minha até hoje. Eu não passo pano pra quem vota contra o povo, pra quem faz projeto contra o povo. Enquanto o Lula vai lá e enriquece banqueiro nos seus governos, o povo se fode. Tipo assim, eu não sou comunista que nem o Jones ou que nem o Machado, mas eu sou assim, se tu tá votando contra o povo, tu é um baita de um filho da puta que tem que estar fora da política. E aí Isso é verdade. E aí hoje eu digo o seguinte, mano, olha o caos que foi pra conseguir passar a isenção do imposto de renda pra até 5 mil. Olha a briga que foi por causa da direita pra conseguir passar um negócio que tu diminui pra caralho o imposto de quem ganha menos e tu aumenta um pouquinho de quem ganha muita grana. Poxa, eu ganho bem, mas eu não tô na faixa que vai pagar mais. Só que se eu tivesse na faixa que vai pagar mais, foi até um professor meu da faculdade, eu estudei na PUC, com financiamento bancário. Não financiamento bancário. Fiquei com dívida, tá? Só pra deixar claro. Ele falava assim, tu sabe qual é a parte boa de pagar muito imposto de renda? É que tu sabe que tu tá ganhando dinheiro pra caralho. Então, por que se eu tô na faixa lá da galera super rica, eu vou me importar de pagar um pouquinho mais? O cara que ganha 5 mil reais e paga 500 de imposto, ele tá pagando 10%. O cara que ganha 10 milhões e paga os mesmos 10%, ele tem 9 milhões ainda. Existe uma diferença muito grande no cara que tem 5 mil na conta e que pagou 500 de imposto, e no cara que tem 10 milhões e pagou 1 milhão de imposto. E esse cara dos 10 milhões, ele tem várias ferramentas ali que ele consegue colocar numa holding, colocar numa... E o dinheiro dele... Contratar um advogado ali pra não pagar, tá? E o dinheiro dele tá sempre se multiplicando. Sim. Só que daí, tipo assim, quais são as minhas críticas? Por que eu falo desses negócios da esquerda aí e tal? Qual foi o projeto de lei que Dilma ou Lula passaram em favor das pessoas LGBTs, por exemplo? Que se dizem então a favor. A gente não tem lei até hoje pro casamento LGBT. É uma decisão do Conselho Nacional de Justiça de 2013. A gente até hoje não tem uma lei específica para a criminalização da LGBTfobia. É um entendimento do STF em relação à lei
de intolerância de 89, a 7.716 de 89. Então comparou ao racismo, mas não tem lei específica. E pode ser que no momento que vote no Congresso, seja decidido que não vai ter. Você acha que os governos usam essa bandeira LGBT, assim, pra esconder a incompetência deles? Pra caralho, dos dois lados. Dos dois lados. Eu acho que a esquerda... Por isso eu apoio mais a esquerda. Pânico moral, guerra. Quem faz o pânico moral é a direita. Sim. A esquerda, ela vai, combate o pânico moral e diz, não, a gente te acolhe, a gente vai lutar pelos teus direitos. Inclusive a Simi Lahá, que hoje é secretária da diversidade do governo Lula, fiz live com ela, porque ela veio me chamar no TikTok, fiz live com ela antes dela ser secretária do governo, que ela estava concorrendo, acho que a deputada, se eu não me engano, na época, tá? Só que, efetivamente, tem algumas políticas de diversidade que melhoram, mas a gente nunca tem aquela coisa que realmente causa mudança efetiva. Os dados de violência contra pessoas trans continuam sendo absurdos. Tem um dado que a galera contesta muito, o Brasil é o país que mais mata trans no mundo. Tá? E é legítimo contestar esse dado, porque em população, se a gente for falar dados proporcionais, o Brasil não é o que mata mais proporcionalmente. Mas esse dado, ele é visto através de outra maneira. É que assim, ó, a cada 10 mortes de pessoas trans no mundo, 4 são no Brasil. É por isso que é dito que o Brasil é o país que mais mata trans. Não é que proporcionalmente o Brasil é o que mais mata. Existem países que não comunicam, né? Que são países extremistas que não comunicam esses dados, então a gente não tem noção, mas dos dados que se tem hoje, então tu imagina, de cada 10 no mundo inteiro, 4 morrem no Brasil, há um indicador de violência. Tem agora no Fórum da Segurança Pública, saiu bem atualizados depois que acho que é Sinam o nome do sistema, que nas UPAs e tal, quando tu busca atendimento, nos hospitais públicos, quando tu busca atendimento, a violência é monitorada ali. Desde que começou o cadastramento, pessoas trans, homens trans, mulheres trans, pessoas trans não binárias, a gente está falando em todos mais de 1000% de aumento da violência. E aí, claro, no próprio Atlas da Segurança Pública fala assim, olha, pode ser simplesmente que as pessoas estão reportando mais no sistema do Sinam, porque ele está mais avançado, então a gente tem mais conhecimento, mas há indícios de que haja uma violência sistêmica, porque é um número muito expressivo de aumento, né? Então, tipo assim, a galera precisa entender que mesmo que tu diga assim, mas proporcionalmente não é o que mais mata, ainda assim a gente tem as mortes. E todas as mortes são sempre muito violentas. São sempre muito espancamento, muitas facadas, muito tiro, é arrancar o coração. Sempre tem um negócio extremado. Nunca tem um negócio assim, tipo... mas e quando ela morreu por um assalto? Isso não conta na violência por ela ser trans, gente. Os dados são separados. Eles tentam misturar tudo. Mas o Brasil é um país extremamente violento com todo mundo. Sim. E existem grupos que sofrem violências específicas, que a gente precisa olhar para essas violências específicas e tratar. Então, tipo assim, aí eu vou lá e olho a esquerda. Como é que a gente está tratando isso hoje? Tem muito discurso moralista, mas efetivamente não tem muita briga para que haja ação efetiva que mude a situação. Tem que ter briga. E aí a gente vê lá, mas agora o Lula assinou lá um negócio do pronome neutro, que na verdade o projeto é da Érica Cocai, que não incluía essa parte do pronome neutro. Aí um deputado do PL foi lá e inseriu isso e o Lula aprovou esse projeto. Por que o Lula aprovou isso? Para não criar uma instabilidade no governo com o centro e com a direita. Então, desculpa, cara, se os teus valores são variáveis na hora das pautas que tu defende, para mim isso é um problema. Você acha que era necessário aprovar essa questão do pronome neutro? Não, eu acho que não. Eu acho que tinha que ter tido um veto ali porque era irrelevante para aquilo. Sabe por quê? Sabe por quê? Não existe documento oficial que não seja escrito na norma padrão da língua portuguesa. O pronome neutro, o dialeto não binário, essas coisas são é linguagem coloquial, é linguagem informal. Nenhuma repartição pública escreve de maneira coloquial. Então aquilo ali é simplesmente para enganar bobo, entendeu? É o cara da direita comunicando pra direita, viu? Aqui eu proibi pronome neutro, viu? Viu? Aí é o cara da direita também usando o Lula, viu? Até o Lula é contra o pronome neutro. Você entendeu como a gente
dois opostos usaram da mesma maneira? Sim. E eu costumo dizer, a comunidade LGBT, especialmente as pessoas trans, não tem um porto seguro. Não tem um porto seguro no comunismo, não tem um porto seguro na esquerda moderada, não tem um porto seguro na direita liberal, na direita conservadora. Não tem um porto seguro, porque dependendo do que for, o ataque vem de todo lado. Quantas vezes eu vejo a galera de esquerda dizendo, eu sou de esquerda, mas eu sou contra mulheres trans no esporte. Quando na verdade a defesa é sobre pessoas trans no esporte, né? Eu sou contra. É a galera de esquerda, ali tá mostrando que é uma pessoa que... ela não tá se importando com os dados, com os estudos, ela tá num viés ideológico muito alinhado, inclusive, com a direita. Mas pra você, como que é no dia a dia, na comunicação informal, as pessoas usarem pronome neutro? Não usa, cara. Não rola. Tô falando da informalidade. Sabe como é que funciona, Rodrigão? É que a galera, ela cria um mito, tá? O pronome neutro, ele só é usado em comunicação em terceira pessoa. Então, se eu tô conversando contigo, é impossível eu usar contigo ele dele, da mesma forma que eu não vou usar ele dele. Como é que eu vou... em que maneira numa comunicação contigo, direta contigo ou direta contigo, eu vou usar esses pronomes? Uhum. Não tem como. Não tem como, porque a gente tá conversando em primeira pessoa. Eu só vou usar pronome neutro quando eu tô falando contigo sobre aquela outra pessoa que usa pronome neutro. Quantas vezes aconteceu isso na tua vida? Nunca. Quantas pessoas na tua vida tu conhece que usa o pronome? Eu conheço, poucas. E aí, quando eu uso o pronome neutro, nem é necessariamente porque aquelas pessoas estão no ambiente ali. Porque eu tô conversando com uma pessoa sobre alguém que eu já me acostumei que o pronome é neutro. É sempre em terceira pessoa, mas eles criam, vão mudar a norma culta, vão fazer isso... Daqui a pouco tem um dialeto. Você já viu muito da comunidade LGBT? Ai, Mona, arrasou, não sei o quê. Tem umas coisas, uns linguajares muito específicos. Tem um dialeto que é o Pajubá da comunidade LGBT. Tu vê essa revolta? Pra tirar... É um dialeto, é uma comunicação informal. O pronome neutro é a mesma coisa, é uma comunicação informal. Só que tem que criar o terror, o pânico moral... para que as pessoas lutem contra isso. E aí, qual é o grande problema disso? Vai estar lá na escola o professor falando que existe pronome neutro numa aula de variações linguísticas. Variações linguísticas tratam dessas formas coloquiais, desses dialetos que a gente tem na nossa sociedade. O jeito que as pessoas falam em Minas é diferente do jeito que as pessoas falam no Rio Grande do Sul, que é diferente do jeito que as pessoas falam no Acre. Eu fui descobrir o que era... como é que era o nome? Carapanã, quando eu casei com uma paraense. Aipim. Aipim e macaxeira. Macaxeira, né? E mandioca. Lá é macaxeira, lá pra nós é aipim. É aipim pra vocês? Pra nós é aipim. Não, mas eu quero saber o que é o carapanã, esse negócio. Mosquito. Para. Mosquito, velho. Esse negócio. Mosquito, carapanã. Qualquer mosquito, assim? Mosquitinho, carapanã. Eu fui. Nunca ouvi falar isso aí. Mas é uma variação na língua, entendeu? Regionalizada. A galera, ela só luta com aquilo que tá na comunidade LGBT. Contra aquilo que tá na comunidade LGBT. E uma coisa que eu digo pra galera que é LGBT de direita é que, tipo assim, mano, a metralhadora hoje tá virada só pra galera LGBT progressista, galera de esquerda. Só que no momento que eles conquistarem o que tiver que conquistar pra remover de direitos LGBTs, cai no teu colo também, tu sendo de direita, meu querido. Tu ignora isso, mas cai no teu colo também. Você acha que esse pessoal que tá no LGBT de direita hoje é uma questão de oportunismo? Assim? Não, alguns sim, sei mas lá, não. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você falou do Abner, né? A gente, no episódio com ele, foi muito louco escutar isso dele, né? Que ele é um cara, assim, que tem... Ele tem consciência de classe, assim, sabe? Ele tem consciência... do racismo. Vejam um episódio que a gente fez com o Abner. Foi foda pra caralho. Mas eu me assustei muito a hora que ele conta que as pessoas vão até ele pra elogiar as piadas que ele faz e as pessoas estão conversando com ele sendo racistas pra caralho, assim, sabe? Mas não é o que ele promove na piada dele? E aí ele olha assim e fala assim, mano, ele sabe que aquele cara é racista. Ele falou assim, porra, velho, eu faço uma piada, tal, não sei o quê, e aquele cara vem conversar comigo assim, aquele cara é racista, velho. Mas é que tu atrai aquilo que tu divulga. Tipo assim,
o Abner e o Cassius, quando eles faziam a dupla deles, as piadas deles atraía justamente gente reacionária, gente nazista, racista, que é machista, porque é o conteúdo que eles promovem, velho. Nesse sentido, assim, eu vejo esses LGBT de direita, assim, eu tenho a percepção que eles estão atraindo, assim, gente transfóbica, homofóbica pra caralho, assim, ao redor deles. Tu sabe o que é doido? E eu acho que rola um pouco de oportunismo nisso daí, sabe? Eu vou te falar, Cabeleireiro, que quando você faz isso, eu já falei isso diversas vezes aqui. Do que? O cara que é assim, pra mim, ele é um pouco doente, sabe? Eu vejo ele como um doente, um intolerante, alguma coisa assim. Tá. Isso tem dos dois lados, sabe? Tem gente de esquerda que tem gente de direita que sabe? O racismo, ele não é uma ideologia política, isso pra mim é uma coisa... Mas tu vê humoristas de esquerda buscando fazer o mesmo tipo de piada que o Abner, por exemplo? Não. Mas o Abner é de esquerda. Não, mas aí que tá. Ele pode ser de esquerda, mas todo o discurso que ele defende... dele é outro, o público... Mas você entendeu? Tu acha que a galera progressista vai pro show dele? É o que eu tô te mostrando. Ele é de esquerda. Então não dá pra você atribuir por um lado. Mas é que tá. Na vida dele pessoal, no trabalho dele não. O público dele não é de esquerda. Quem é a pessoa de esquerda que luta contra racismo que vai ir no show dele em que tem piadas desse teor? Ou quem é a pessoa progressista ou que tá no campo da esquerda que luta contra a LGBTfobia e que vai ir no show dele onde ele faz piada LGBTfóbica? Pô, eu tenho um vídeo deles até hoje. Meu, até hoje vem comentário da galera assim, bah, que bom que tu me apresentou eles são demais. Agora eles já se separaram, né? O que era a dupla antes. Mas até entre eles acharam o limite da piada entre eles. Sim. Até entre eles, velho. A separação foi piada. Aí né? por que eu vou lá e contesto ele, a minha não pode. A minha não pode. Tu já notou que sempre eles acham o limite da piada? Charlie Kirk, limite da piada. Limite da piada. Como assim? Olavo de Carvalho, limite da piada. Tu vê que sempre que é do lado da galera lá menos progressista, mais conservadora e tal, aí tem limite a piada. Mas quando é a galera de esquerda, não tem. Quando o Santinelli foi lá e fez aquele negócio, nem é o velho da Havan, mas a galera vai lá e atribui como se fosse o velho da Havan, né? O limite da piada. O Santinelli joga peça. Joga. Eu não faço. Eu não faço o que ele faz. Mas ele fez aquilo lá. Ali a galera mostrou hipocrisia de tipo, pô, se é a galera de direita fazendo caricatura de pessoa trans na rua, vilanizando pessoa trans, problema nenhum. Ou dizendo que pessoa trans comete violência sexual, problema nenhum. Não, agora pegou uma pessoa que tem uma aparência similar ao velho da Havan e fez uma sátira com Bastardos Inglórios. Não. Aí é limite. Caralho, velho. Te decide, brother. Tu quer liberdade de expressão irrestrita? Tem nos Estados Unidos que tu pode ser parte de uma coalizão nazista e desfilar sendo nazista. Sim, tem desfile da Ku Klux Klan. Porra, ridículo, velho. Todo ano, desfile dos caras. Eu não quero essa liberdade de expressão no Brasil. Não leva mal, não, cara. Eu não quero. E aí tem outra, né? A liberdade de expressão também não se estende à favela. O cara da favela, ele não tem liberdade de expressão pra fazer letra contra Playboy ou pra falar da vida dele dentro do crime, que é a realidade que ele vive. Esse não tem liberdade de expressão. Agora, o cara de direita, ele tem. Se quiser fazer música de arminha, se quiser dizer vamos fuzilar a petralhada do Acre, aí pode, né? Aí é liberdade de expressão. Você entende como sempre tem dois pesos e duas medidas? É sempre diferente? Se tu é da esquerda, não, aí tu cruzou o limite. Se tu é da direita, liberdade de expressão. Que porra é essa, velho? O Santinelli falou aqui, né? Falou, cara, eu faço a piada contra os caras lá de cima lá, eu quero ver eles fazer piada com, por exemplo, a galera lá do Léo Lins, do Danilo ali, eles não fazem piada contra o patrão deles lá no SBT, né? Não, ali não pode fazer de jeito nenhum. Não faz. Se fizer, dá merda absurda. O que foi a interação do Gentili com o Roberto Justus lá, uma entrevista que eles têm lá, que o cara começa a contestar ele vai ficando pianinho. Esses humoristas da direita, eles têm medo de dar o soco pra cima, cara.
Esse que é o negócio, é sempre pra baixo, entendeu? Eles dão um soco pra baixo em quem não consegue se defender, que não dá nada. Dá soco pra cima é arriscado. Opa, aí vem processo, aí perde emprego. Esse que é o negócio, aí entendeu? o poder econômico age na hora ali, né? Repressão financeira. E esse que acaba sendo o problema. A gente tem que ter gente no humor que tenha menos medo de socar pra cima. A gente tem que ter gente na esquerda que na hora de votar no parlamento tenha condições de dizer assim, ó, não vou participar desse acordo aqui porque isso vai contra o povo. Eu falo todas as vezes. A minha candidata a deputada federal, a minha deputada federal se chama Dayana Santos. Ela é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Que nem é comunista, vocês que falam comunista direto, vocês sabem que o PCdoB só tem comunista no nome hoje em dia, né? Eu ia falar, mas a China também só tem no nome e é comunismo. Como é que é? Desculpa. A China também só tem no nome, mas é comunismo. Aí eu deixo pro Machado e pro Jones. Ele já tomou uma machadada esses dias aí. E aí eu votei nela. Aí no negócio lá do aumento da conta de luz, o PCdoB inteiro votou a favor do aumento da conta de luz por causa de um acordo com o centro que tiveram que fazer para outros projetos de lei do Lula que o Lula precisava passar não serem vetados. Mano, eu não votei em ti pra tu fazer acordo, velho. Eu votei em ti pra tu defender o povo. Se os teus valores são variáveis, não dá, cara. Não dá pra negociar isso. Se tu tá votando contra o povo, não tem negociação comigo. Tipo aqui, ó, falar o caso do Renato Freitas. Saí em defesa do Renato Freitas. Quando saiu o primeiro vídeo lá, que ele tomou o soco, o cara provocando e tal, que daí mostrou que o cara deu um soco primeiro no ouvido dele. Sim. 2 dias depois eu tive que postar um outro vídeo, porque eu vi que foi ele e o assessor que foram pra cima do cara. Antes, que foram lá bater no cara. Também, mas aí você entende o tanto de manipulação que acontece. Óbvio. O primeiro vídeo era o Renato lá, que assando a encrenca com o cara, e o cara ainda acerta eles. Fala assim, não, Renato que assou a encrenca com o cara... Tá sujeito ao risco. Aí o segundo vídeo... Volta o vídeo do Renato, esse o Cabeleiro até me mandou. Olha aqui, o cara deu um soco primeiro no Renato. Só assim, isso. O cara é um idiota, dando um soco no cara. O Renato tá com razão. Aí saiu o terceiro vídeo. É o terceiro vídeo, mano. O Renato e o assistente dele, o cara lá meio trampo, os caras vão partindo do cara. Mas qual é que vai acabar isso aqui? Então, qual é a moral disso pra mim? Agora vai sair o áudio, Roberto. Vai sair o áudio do cara sendo racista pra caralho. Mas daí chama a polícia, onde entendeu? A gente vai parar nisso? Onde a gente vai parar? Mas qual é o ponto que eu tô tentando trazer aqui? É a hipocrisia da galera. Eu saí em defesa do Renato e ao mesmo tempo, logo depois que saiu mais informação, eu critiquei o cara. Eu digo, porra, mano, se tu sabia que tu tava mentindo, brother, pra que tu fez isso? Entendeu? Hoje em dia tem câmera em tudo. Hoje em dia tem testemunha pra tudo, meu querido. Tu mentiu que o cara foi o primeiro a te agredir. Aí quando eu analisei o primeiro vídeo postado depois, que daí eu dei uma aumentada no áudio, o cara falou assim, mas vocês vieram em 2 ali primeiro. Eu nem tinha prestado atenção naquilo. O cara já fala no vídeo que os 2 tinham vindo primeiro. Só que a gente não tinha evidência nenhuma. Depois sai a evidência. Então, defendi o Renato, vi que eu tava errada na defesa e critiquei. Por que o parlamentar que eu votei não pode ter a mesma condição? Outro exemplo, Erika Hilton. Erika Hilton ganha um salário de 47 conto por mês. Foi lá fazer as cirurgias, toda aquela polêmica das cirurgias, dos maquiadores e tal. A Erika Hilton precisa pegar dinheiro público pra reaver pra sua cirurgia? Não, meu, ela esperou 8 meses. Mina, guarda 3 conto por mês, velho. Tu ganha 47 mil, velho. É ilegal o que ela fez? Não, é imoral. Mas o que aconteceu? Quando o Marco Feliciano gastou 140 mil pra fazer os dentes, todo mundo caiu de pau em cima dele. Por que não caíram de pau em cima da Erika Hilton? Porque não é... O que os dois fizeram, nenhum dos dois fez é ilegal. Tá dentro da lei, tá dentro do direito deles como parlamentar. O povo não tem esse direito. Então passa a ser imoral. E vindo de alguém que, tipo, se tu é de esquerda e tu sabe que o dinheiro público tem que ser usado em favor do povo, mas é uma cirurgia funcional. Cara, o plano não autorizou. Se o plano não autoriza, pra mim, sai do meu bolso. Você nunca teve vontade de sair na mão com ninguém, não? Tu diz em quem? Debate? Não, de
de alguém fazendo preconceito contra você. Ah, eu já saí na mão. Já saiu na mão? Mas Tipo na verdade por causa de machismo, né? Não foi comigo. Foi, tipo, na época que eu saía, já teve mina que sofreu machismo, e aí eu me meti, assim, tipo... Mas com transfobia contra defesa você, da uma de outra, saiu né? na mão com alguém? Não precisei sair na mão. Você chamou a polícia? Normalmente, a transfobia, ela é bem difícil de chegar em mim no pessoal. Seja, vamos lá. Primeiro que socialmente eu sou bem posicionada na questão de carreira, na questão de o espaço que eu ocupo na sociedade como profissional. Isso é um detrator muito grande de transfobia, porque as pessoas não me veem, essa galera preconceituosa não me vê como marginalizada, então eles sabem que ao tentar fazer alguma coisa contra mim, normalmente pode vir um processo mais graúdo, então vai ser um problema. A segunda coisa é que eu não sou uma pessoa muito grande, mas eu também não sou pequena, eu intimido. Boa parte das pessoas preconceituosas vão olhar uma pessoa de 1,80m e 90 quilos, que tem uma aparência um pouco mais musculosa, e vão pensar 2 vezes antes de tentar, querendo ou não, gente. É doido, mas não é bobo, né? É uma coisa assim, ele vai continuar sendo preconceituoso, mas ele vai escolher com quem ele vai ser. Eu tô dizendo que... covarde também, eu tô né, dizendo que eu não vou tomar uma surra de alguém se de repente o cara for o cara super experiente na luta ali. Não, mas eu tô dizendo que a maioria, o brasileiro médio, não é um bom lutador. Eu, pelo menos, tive treino durante a minha vida. Então, tipo assim, o brasileiro médio não oferece ameaça pra mim. Então, quando o brasileiro médio me olha e ele é preconceituoso, ele vai tentar não é uma briga que ele quer comprar, entendeu? Mas é comigo. Então dificilmente chega em mim. Isso que eu digo, eu tenho uma série de privilégios que no pessoal, gente, é muito raro. Na internet toda hora. Na distância das telas, é toda hora. Mas no pessoal é muito raro. Você processa na internet a hora que rola? Eu processei só 2 pessoas, que foram o Nicolas e a Ana, porque eu acredito o seguinte, tá? Se eu for sair processando todo mundo, é uma incomodação pra mim, muito grande, e a justiça, ela age de maneira muito lenta, e tu nunca sabe o resultado de tudo, né? Eu tenho uma família pra cuidar, eu tenho a minha casa pra cuidar, tenho meus animais pra cuidar, tenho minha esposa pra cuidar, tenho as sobrinhas dela que a gente tem que ajudar. Cara, tem muita coisa na minha vida que eu tenho responsabilidade. Eu não vou ficar gastando meu dinheiro com o processo. Quer debater? Tanto que eu falo assim, ó, eu nunca processei alguém que eu combinei um debate. Por que Nicolas e Ana eu processei? Porque o meu debate não era com eles, velho. Eu tava debatendo com a Ingrid da Silveira e o Samuel Zalton, e do nada me aparece Nicolas e do nada me aparece Ana Campanholo. Daí começa, que você é homem, que você é... tá até hoje publicado isso no meu YouTube. É um bagulho o tempo todo. Era pra debater sobre identidade de gênero, e eles transformaram num debate sobre a tal ideologia de gênero, e o meu gênero virou pauta do debate em um dado momento, entendeu? E aí eu me lembro que no final desse debate tem um cara, JP Maia, um cristão lá, falso pra caralho, assim, falso pra caralho. Eu falei pra ele perguntou, mas o que você quer da gente? Eu digo, eu quero que vocês lutem contra a violência. Que vocês parem de promover um discurso preconceituoso. Eu quero que vocês participem de lugares onde a gente tem pessoas trans sofrendo violência, que vocês vejam isso, que vocês de alguma maneira estendam, né? Seja esse amor de Cristo, essa palavra de acolhimento e tal, porque hoje tem nada disso. Eu só disse, pesquisem sobre. E só piorou. Gente, quando eu debati com o Nicolas, ele tinha 500 mil seguidores no Instagram, o cara tem quase 11 milhões hoje. E quais são os grandes vídeos dele, que sempre viralizam? Tudo que ataca trans, ou tudo que é um pânico moral em relação à esquerda. Tu pode ver, tem toda uma estrutura. Gente, o cara tem um marqueteiro assim, ó, bizarro. O cara sabe viralizar, mano. O cara sabe viralizar. Você se sente assim, sei lá, de alguma forma culpado, achando que o Nicolas pode ter usado esse material aí pra se autopromover? Eles não conseguiram. Aquele debate foi tão vergonhoso pra eles que eles não conseguiram usar nada do debate. Eles não nada. Postaram nada. O debate tá publicado até hoje lá. O debate durou 3 horas, mas o vídeo tem 5, né? Eles não conseguiram tirar nada do debate. Nada. Ele não tem um momento em que eles se dão bem. Claro, tem umas lacradinhas de Ana Campanholo e tal, mas sabe aquelas lacradinhas fajuta deles? Uhum. Tem essas lacradinhas. Mas
o vídeo todo foi tão ruim pra eles que eles não conseguiram tirar nada. Então foi que nem aconteceu agora no 20 contra 1, que talvez vocês tenham visto lá. Cheguei eu de sangue doce, cumprimentei todo mundo. Gente, antes, fora das câmeras, eu cheguei no meio da roda e disse, pessoal, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu não tô indo lá debater com pessoas que são naturalmente minhas inimigas. Eu tô indo debater com pessoas que talvez estejam pensando coisas que elas nunca tiveram uma maneira diferente de pensar. Um debate de ideias mesmo. Cheguei lá, troquei ideia com todo mundo e tu pode ver que todo mundo que foi pra trocar ideia na moral, eu troquei ideia na moral. Quem quis dar lacradinha, eu comecei a falar em cima, eu comecei a dar porradinha em cima. Aí tu vê o Piauí, aquele que o Johnny se estressou, olha comigo o que foi. Pô, uma conversa puta da hora com o cara, entendeu? Depois nos bastidores, melhor ainda. Eu desconstruí um monte de coisa na cabeça do cara nos bastidores, entendeu? Parece que o Piauí mudou de posição, não rolou uma parada dessa? Ele tá meio certo. Ele tá virando progressista agora. Não, eu acho que ele continua à direita, mas meio fora do bolsonarismo, assim, porque o bolsonarismo não responde algumas coisas pra ele, sabe? Que ele debateu comigo e depois ele debateu com o Arthur Duval, e aí ele teve opções de... Ele teve a possibilidade de ouvir coisas que ele nunca ouviu e de ser contestado em algumas coisas que ele não ouvia. E o Arthur questionou muito nele sobre Arias, Cássio Nunes e tal. E aí o cara disse, pô, o bolsonarismo nunca me respondeu isso, não tenho resposta pra isso. Então o cara deu uma... Ele sofreu um choque, assim, né? Ele vem em alguns debates que ele vem tomando alguns choques. Ele tinha uma oportunidade com o Jones, mas o Jones já não queria falar com ele, então o Jones deu uma lacrada lá meio doida. Mas ele tinha uma oportunidade ali. E eu vejo no Piauí, ele é um guri novo, meu. Ele tem 26 anos, velho. É novo. Eu tenho 45. É novo. Eu com 26 anos, eu era ele. Eu tava na polícia com 26 anos, velho. Eu queria matar vagabundo. Eu era o Piauí. Eu era isso, entendeu? E aí, nessa idade, assim, você se sentia incomodado, assim, no seu corpo, assim? Pô, pra caralho. Você tinha essa parada de... Meu, tipo assim, um dos negócios que mais me acompanhou na minha vida inteira é que às escondidas, eu tentava sempre viver essa identidade mais feminina. Às escondidas. Eu tinha medo que as pessoas descobrissem isso. E aí a galera falava assim, negócio... Nem tem uma galera que diz que é negócio sexual. Meu, eu tinha 6 anos, velho. Quando começou. 6 anos. Eu nunca vou esquecer. Quando eu tinha 8, eu fraturei... Mas as escondidas, tipo, você realmente no seu quarto eu pegava a roupa da minha mãe e botava, porque eu gostava. Eu me sentia bem. A minha mãe tinha umas perucas que ela cantava de noite. Eu pegava e botava uma peruca dela. Muitos anos depois, eu fui descobrir que com 11 anos, a minha avó descobriu que falou pro meu pai, e o meu pai falou, mas eu nem lembrava disso, porque isso virou apagou na minha memória, assim, né? Eu fui descobrir depois dos 30 anos de idade. Mas sempre teve presente, a vida inteira. Enquanto eu tava trabalhando como técnico em informática, enquanto eu tava trabalhando na polícia, enquanto eu tava estagiária, foi um negócio que me acompanha dos 6 anos até o momento que eu transicionei, Mas cara. Você lutava contra isso o tempo todo. O tempo inteiro. Eu acredito que principalmente na polícia deve ser muito mais difícil, porque polícia é uma estrutura... Bizarro. Boa. Bizarro. E aí era muito doido que às vezes um dos trabalhos que eu fazia na polícia era registro de boletim de ocorrência. E aí tinha que consultar dados das pessoas e tal, pra lançar lá. E aí algumas vezes eu pegava ocorrência com pessoas trans e eu ficava olhando pra elas com admiração, dizendo, por que eu não consigo ser assim, sabe? Meu, era um negócio bizarro, porque parecia que eu tava sempre carregando uma tonelada de pedras nas minhas costas e que eu não conseguia soltar, e que se eu soltasse, o meu mundo ia acabar. Era um negócio bizarro, assim, sabe? Então, tipo, me acompanhou a vida inteira. Eu sempre dei indicações pra pessoas muito próximas, mas era muito sutil. E o pior de tudo foi saber que, depois de todo esse tempo, aí quando eu dei o ultimato, eu disse, foda-se, vou começar a falar pra todo mundo. Ninguém me apoiou, velho. Pois é. Ninguém. As amizades que eu tinha desde os 8 anos de idade não me apoiaram. As amizades que eu tinha desde os 14 não me apoiaram. As amizades que eu consegui depois dos 20 não me apoiaram. Sua família não ficou. Ninguém. E aí é muito doido, porque tipo assim, ó, um amigo meu, ele morreu esse ano, né? Teve câncer, tava lutando com câncer há 5 anos e ele acabou falecendo. Quando eu transicionei, que assim, socialmente pro mundo, eu transicionei em 2015, mas eu já vinha desde 2010 no processo, eu ainda tava na polícia.
tá? Eu divulguei publicamente a primeira vez para um grupo seleto de pessoas em 2013. Então eu já vinha 3 anos antes de eu falar a primeira vez publicamente. A segunda vez publicamente que eu falei que foi no trabalho foi em 2014. E aí, em 2015, eu disse, foda-se, vai agora e não importa o que aconteça agora. Fiz uns questionamentos bem bizarros, assim, se eu tava preparada para perder emprego, amigos, e se eu tava preparada para começar a trabalhar com programa aí, umas paradas assim. Como que você define, assim, que você conseguiu transicionar 100%? Como que você fala assim, ó, foi esse momento que eu a decisão? Não, a decisão... O que mudou de um dia pro outro, assim? Como... Foi só... Nunca vou esquecer, 24 de junho de 2015, eu simplesmente mudei meu nome no Facebook de o nome morto pra Michele. Meu nome morto é público, tá? Se pesquisarem o meu nome, vai achar o nome... Que tá publicado numa revista da Globo, inclusive, o meu nome morto. Não tem problema, só não falo ele, mas tá lá. Alguém tem curiosidade, vai lá e acha. Mas teve essa mudança. E essa mudança foi muito mais eu dizendo assim, ó... Foda-se o que vocês querem que eu seja. Eu vou ser quem eu sou. Porque eu passei a vida inteira sendo quem vocês queriam que eu fosse. Passei 29 anos da minha vida sendo quem as outras pessoas queriam que eu fosse. Aquele cara metaleiro do rock com uma barbinha por fazer, um cabelinho meio compridinho, não sei o quê. Era isso que a galera queria que eu fosse. E eu trabalhava já na TI nessa época. Foda-se, velho. Quando eu dei a minha transição, ela partiu de dar um foda-se pra sociedade. Foi isso, entendeu? Foi muito mais eu dizer, eu não aceito mais seguir as regras de vocês. Então foi muito mais largar essas pedras e dizer assim, agora sou eu, do que propriamente fazer um processo médico ou social. Foi literalmente Mas você realmente nasceu de novo, porque eu vi foi uma ótimo. frase sua que quando você foi chamada de Michele a primeira vez foi quando você nasceu. Tipo Não assim, foi o meu segundo nascimento. Esse é o segundo. Foi o meu segundo. Eu digo assim, teve 2 momentos que me marcaram muito. A primeira vez que eu recebi flores. Ah, verdade. Não. E a primeira vez que eu peguei o meu crachá da empresa e eu fui sair do estacionamento. E aí eu botei e apareceu Michele e não apareceu mais o nome morto. Que tipo, passar na catraquinha assim, né? Eu botei e apareceu Michele. Meu, foi um negócio tão libertador, assim. Eu não sabia sorrir antes da minha transição. Eu era uma pessoa azeda, assim, eu me estressava com qualquer coisa. Eu não sabia ter uma vida feliz antes. E aí, depois da transição, eu consegui ter uma vida feliz pra caralho. E eu consegui levar essa minha felicidade para outras pessoas, inclusive ajudar outras pessoas. Então, quando alguém me pergunta, que nem a tua pergunta, quando você veio essa transição? A minha transição, na verdade, já começou com 6 anos. A única diferença foi que eu, por 29, fingi pra ti que eu era algo que eu não era. E aí, quando eu cansei, eu só disse assim, meu, foda-se. Agora tu vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Você chegou a buscar por profissionais, tipo, pra tomar decisões? E tomei ter que fazer uma sofri mudança preconceito. hormonal. Sofri preconceito. Os primeiros profissionais que eu busquei trataram como se fosse um fetiche. Os primeiros. Depois eu consegui profissionais mais adequados ali que me ajudaram. Mas a grande questão, e é o que eu falo pra todo mundo. Eles não eram capacitados pra te atender, as pessoas? Como é que tu identifica que um psicólogo é capacitado pra te atender? Ou um endocrinologista é capacitado? Não tem lá, quando você vai num plano de saúde, psicólogo especialista em pessoas trans. Psicólogo. Né? Psicólogo clínico, psicólogo da família... Não vai ter muito específico. Aí você tem que achar em grupos de pessoas trans. Mas até em grupos de pessoas trans, quando eu fui procurar ajuda, nossa, assim, tomei aquelas gongadas bizarras. O que esse macho de barba quer aqui? O que esse macho horroroso quer aqui? Dizendo que é mapoa, mapoa é dizer que é mulher, né? O que esse macho quer aqui? Meu, eu sofri, assim, ataque pra caralho. De grupo de pessoas trans, pessoas de dentro do ambiente de trabalho, pessoas que circularam no ambiente da faculdade e depois, eu já estava fora da polícia, o pessoal da polícia comentando lá, meu sobrenome é Castro, né? E lá na polícia era Soldado Castro. Aí chegava lá, vocês viram agora o Castro é traveco. Virou discursinho dentro. Hoje tem uma galera da polícia que admira o trabalho que eu faço. Hoje tem uma galera de direita que vem dizer assim, olha só, eu sou de direita, não concordo com uma caralhada de coisa que tu fala, mas, tu traz muito conhecimento, traz um debate sério, traz não sei o quê. Porque o que eu faço, eu não quero lacrar pra cima de ti. Eu quero te conscientizar. Se tu vai ou não se conscientizar, aí é um problema teu. Sai do meu controle.
A minha função é isso. Só que tudo partiu de eu desconstruir a versão Gabriel Piauí que eu era. A versão Bruno Fonseca que eu era. A versão Nicolas Ferreira que eu era. Porque eu era eles no passado. Eles hoje têm a idade que eu tinha quando eu comecei a me desconstruir. Você acha que esse processo é válido, sim, para outras pessoas? Elas podem tomar essa mesma decisão que você tomou? De se desconstruir, se melhorar como ser humano, tu diz? Ou... De se assumir às vezes, porque tem uma pessoa que tá vivendo o mesmo mundo que você viveu e ainda assim não consegue, sabe, forças. Ela não consegue largar o pacote de pedras no chão. Mas não consegue porque olha tudo que tu tem que enfrentar, cara. Olha Mas não vale a pena? Depende, porque o que acontece assim, ó. Vamos pensar assim. Tu abrir mão de ser um homem cisgênero heterossexual na sociedade. Tu enfrenta zero preconceito, zero discriminação, zero problema. O máximo que tu vai enfrentar é se tu for jogar um futebol, alguém te chamar... Ah, que é? Tomou um chute na canela. Ah, seu viadinho, o que você tá reclamando? Não é o máximo que vai acontecer? O máximo que vai acontecer. Até entre os homens o xingamento é chamar de viado ou de mulherzinha, né? É isso que acontece. Mas quando tu abre mão disso, tu abre mão de tudo isso. Aí tu passa a lidar com preconceito todo dia. Na rua, no ônibus, na farmácia, no restaurante, no banheiro, na escola, na família. Você tem noção de que pra tu ser quem tu realmente é, tu abre mão de uma série de privilégios e tu começa a tomar porrada de tudo que é lado? Tem uma... É foda pra caralho, velho. Mas como é que era, por exemplo? Você viveu até 29 anos. Não, eu vivi por 29 anos sem transicionar para o mundo, né? Mas eu já vinha desde os 6 com isso. Sim. Mas como é que eram os seus relacionamentos afetivos, por exemplo? Esse era o problema. Eu sempre tentava introduzir umas questões mais de feminilidade. Eu nunca fui, tipo, antes da transição, o que seria aquele homem padrãozão, assim. Eu tentava cumprir os papéis que a sociedade esperava, mas não era muito meu jeito. E aí isso me trazia infelicidade. Então eu virava uma pessoa, grosseira pra caralho, eu era machista pra caralho. Eu tive uma namorada evangélica que, eu às vezes falava uns negócios pra ela, de tipo, da aparência dela, que hoje eu digo, pra que eu fazia isso com ela? Hoje eu sei por que eu fazia. Porque eu projetava nela, na época, quem eu queria ser, mas o mundo dizia pra mim que eu não podia ser aquilo. Então eu tinha que rejeitar não só o que eu queria ser, como o que ela era. Tipo, quem ela era. Então como que eu rejeitava? Sendo machista com ela. Então, tipo, eu sei que eu fui uma pessoa cuzona pra caralho antes de me desconstruir. Porque eu vim de um lar conservador, cristão, militarizado, de uma mãe que foi criada na ditadura militar. E aí tudo que eu aprendi foi ser uma pessoa filha da puta. Era isso que eu aprendi. O que eu sou hoje é a negação dessa pessoa filha da puta. E depois que você transicionou, tudo começou a fazer sentido pra você. Começou, mas o processo... Com a sua vida pessoal, com a sua esposa... Mas é por isso que eu falo, você falou da sua esposa e tudo mais, e por que eu te perguntei sobre isso? Porque agora, por mais dificuldade que você tenha, de todas as pancadas que você toma diariamente, a todo instante... Cara, a leveza de poder largar as pedras, ser quem você sempre quis, ter um relacionamento do jeito que você sempre sonhou. Isso paga esse preço. Mas não pra todo mundo. Tem gente que não aguenta a pressão. O problema é que você tem que aguentar a pressão. Entendi. Você tem que ter você tem que ter uma couraça. Isso. Você tem que ter a habilidade de aguentar a pressão. E como é que você aguenta a pressão? Tem gente que não tem apoio nenhum e também não tem estrutura emocional suficiente para aguentar a pressão. E aí o que acontece? A pessoa transiciona e depois deixa de existir nesse mundo, entendeu? A gente tem índices, gente, que pessoas trans que não são apoiadas cometem atentado contra a sua própria vida em 40%, assim, um índice de 40%, quando a média da sociedade é 4%, né? Nossa. E aí... Quando essa pessoa tem apoio familiar ou de círculo de amigos, o índice dela reduz para o mesmo da sociedade geral. Então, tipo assim, por que é 40%? Porque a pressão social em cima dela torna insustentável se manter viva. A pessoa prefere encerrar o sofrimento dela
Né? Porque ela não era feliz, Não Você era. acha que essa é uma mudou das e causas continuou da infeliz, né? destransição? Não. Eu tô te perguntando isso porque é muito louco. A gente conversou com uma convidada nossa aqui, que é muito bacana, Tariana Rocha, que ela chama. Ela é psicanalista, tudo, e ela fala muito de transtorno de personalidade, pessoas narcisistas, tudo, né? Essa parada toda. É muito bacana. E ela tem hiperfoco. E ela começou a estudar pessoas trans que destransicionaram, né? E ela estudou isso assim, e aí como ela tem hiperfoco nessa parada, ela começa a estudar casos do mundo inteiro, assim, sabe? Ela fala 8 idiomas, então ela conversa com todo mundo, assim, e tal. Ela faz uma pesquisa absurda. Uma vez conversando com ela, assim, a gente queria conversar sobre isso. E ela falou assim, não, eu não converso sobre isso ainda. Eu falei, por quê? Não, o Brasil não está preparado pra gente falar sobre esse assunto. Esse assunto é muito sério. Então, assim, eu tenho que preparar mais esse assunto para um dia, da forma correta. Entregar isso a público. Mas eu te digo assim, ó, do que a gente tem hoje, tá? Eu vou usar... O Brasil não tem nem dados pra gente usar, tá? É um problema do Brasil. O Brasil não coleta esses dados. Mas... usando os Estados Unidos, que é uma estrutura similar, assim, país majoritariamente católico, majoritariamente conservador e tal, teve um estudo feito com 28 mil pessoas trans, em que uma parcela delas destransicionou, tá? Só que da parcela que destransicionou, então tu pega no universo de 28 mil, 8%, tá? Destransicionaram, assim, foi um negócio assim, 8% destransicionaram porque não eram trans, mas, assim, não é que 8% destransicionaram que não eram trans, é que se tu analisar o dado da maneira que a galera da direita analisa, vai parecer que é 8%. Tem que analisar que tem uma tabela que diz o motivo da destransição, pressão social, pressão da família, não sei o quê. E aí lá nos índices de destransição tem um que diz assim, ó, destransicionou porque viu que não era trans, ou porque a transição não era para ela. Dos 28 mil, 0,4% destransicionaram porque não eram trans. 0,4%. Olha esse índice. Tipo, não é uma amostra pequena, é 28 mil. Tá? Aí a gente tem índices de arrependimento com cirurgia de transição de gênero. É menos de 1%. Menos de 1%. Cirurgia de rinoplastia tem mais de 14% de taxa de arrependimento, tá? Então a pessoa se arrepende mais de fazer uma cirurgia de nariz ou uma prótese mamária do que uma transição de gênero. E aí a gente vem pro caso da destransição no Brasil, tá? O que acontece? A gente tem um país que, se tu é uma pessoa ex-trans, tu tem um acolhimento fenomenal da comunidade cristã e conservadora, né? Olha quantas pessoas ex-trans hoje estão viajando o Brasil, dando testemunho, estão com carro, estão com casa, enquanto antes estavam sofrendo pra caralho, assim, dificuldade, sem grana e tal. Então, tem uma questão que a pessoa pode, através da fé dela, a fé, negar quem ela é como pessoa. Porque às vezes a pessoa tem mais fé e ela abdica de muitas coisas, de beber, de fumar, de não sei o quê, e abdica inclusive do seu gênero, tá? Para seguir o seu ensinamento religioso. Existem esses casos, tá? Existem os casos de transição, que são transições que a pessoa não deveria ter transicionado, porque ela não era trans efetivamente. Ela sofreu um processo dela que ela achou que era aquilo e efetivamente não era, tá? Mas como é que a gente corrige esse processo? Esse especificamente, porque o da religião não tem como corrigir, que é um problema da religião. Esse processo a gente precisa ter políticas públicas que garantam que a gente tenha acompanhamento adequado para as pessoas trans em todas as idades. Mas por que a gente não tem? Hoje a gente tem no Brasil, em todos os estados, só 7 tem centros de acolhimento trans e são 10 centros de acolhimento trans, a maioria em São Paulo. Então, tipo, a maioria dos estados brasileiros não tem um centro de acolhimento trans. Então, o que você faz? E mesmo quando tem, é na capital. Tipo, não tem as UPAs preparadas para atender pessoas trans. Sim. Então, assim, os casos de destransição no Brasil, eles teriam que ser analisados de maneira melhor se a gente tivesse um censo adequado que também fizesse uma análise de pessoas trans no Brasil, né? Pra gente ter uma ideia
dessas pessoas. E a gente teria que ter um acompanhamento adequado para a gente ver também quantas pessoas com um acompanhamento adequado acabam destransicionando. Os dados que a gente tem hoje de outros países, que é a única coisa que a gente consegue usar como referência, indicam que com acompanhamento adequado a gente está falando de índices sempre abaixo de 1%. Sempre abaixo de 1%. E qualquer outro procedimento médico, qualquer outra coisa na vida é muito superior a isso. Muito superior a isso. Caramba, velho. Isso que você falou é verdade. A gente conversou com um psiquiatra aqui também de Uberlândia. E ele atende pessoas trans lá. E ele contou aqui no episódio com a gente que quando ele trabalhou em postinho, por exemplo, chegavam pessoas trans lá e tinha um preconceito absurdo para atender essas pessoas. E muitas das vezes ele que cumpria esse papel, assim, sabe? Porque ele falou assim, cara, é um preconceito, assim, absurdo. E o que você falou também, eu acredito que pode ser também um dos fatores, não sei se pode esclarecer, mas você tem sorte, você tem um bom emprego, você gosta. As pessoas que a gente conversou não é tão assim na vida delas. Mas sabe por que é o meu caso? Eu digo pra todo mundo, nunca escondi isso. Eu só tenho o que eu tenho hoje porque eu conquistei tudo enquanto a sociedade me lia como um homem branco, cisgênero, heterossexual. Hoje você não conquistaria. Se eu tivesse transicionado na polícia, já teria sido um problema. E eu garanto que para eu entrar no mercado de trabalho da área que eu trabalho hoje, seria outro desafio. Bem mais difícil. Sabe por que hoje eu consigo os espaços que eu consigo? Porque o meu currículo, tu pode botar o nome que for ali. O nome que for, a pessoa vai ser chamada. Porque é a minha qualificação. Só que eu só tive a oportunidade de conseguir essa qualificação porque a sociedade me lia como um homem branco, cisgênero, heterossexual. Ou seja, zero motivos para me atacar. Zero motivos para ter preconceito. Agora, pega outras pessoas trans que trabalham na mesma área que eu, que estudam a mesma área que eu, que se desenvolvem na mesma área que eu e vê se elas conseguem o mesmo índice de empregabilidade que eu. Não conseguem. Porque a sociedade olha para elas como seres humanos menos capazes e toda vez que a gente contrata uma pessoa trans, qual é a desculpa? Contratação de diversidade. Quando eu competi para a vaga que eu ocupo hoje de gestão, ninguém sabia que eu era trans, até me entrevistar. E aí, quando me entrevistaram, foi bom para a empresa, além de uma profissional qualificada, é uma pessoa trans que também pode falar sobre diversidade aqui dentro. Tá? Como que é o mercado de trabalho para as pessoas trans no Brasil hoje? Bizarro. Para pessoas LGBT em geral, né? Hoje as pessoas trans, assim, os índices ainda mostram que a gente tem 90% das pessoas trans na prostituição. Mas você colocaria as pessoas LGBT em geral? Não, ou para as pessoas trans é pior. Para pessoa trans é pior. As pessoas LGBTs em geral sofrem discriminação para acessar o emprego, para se manter no emprego, para conseguir ascender no emprego. A menos que, eu digo que é a passabilidade hétero, né? Eu acabo usando esse termo. Quando o cara é gay e parece hétero. Aí ele enfrenta menos problemas, assim. E a gente tem muito isso da passabilidade na nossa sociedade, né? De olharem e tu passar despercebida. Mas a comunidade trans, ela tem uma questão específica que é o quê? A criança e adolescente trans, ela é expulsa de casa com 14 anos. Ao se declarar trans. A média ali, com 14 anos, já foi expulsa de casa. A gente tem em torno de 85% das pessoas trans que não completam o ensino médio. Porque sofrem bullying na escola, sofrem bullying em casa, bullying dos amigos, elas abandonam tudo, né? E aí essas pessoas ficam sem educação, sem lar, marginalizadas, vulneráveis na sociedade, uma cafetina acolhe e elas começam a trabalhar na pista. Vai pra prostituição. Vai pra pista. Aí a gente tem 90% lá, tem uns 5% ali trabalhando na indústria da beleza, uns 5% trabalhando em subemprego e 0,2% com curso superior. Nasce mais uma série de preconceitos que a própria sociedade cria ali nesse momento. E tu sabe o que é doido? A boa parte dessa galera conservadora consome o conteúdo pornográfico dessas pessoas trans. O Brasil é o país mais violento contra pessoas trans e ao mesmo tempo que mais consome pornografia trans no mundo. E aí sabe o que é doido? Eu até citei o Charlie Kirk aqui algumas vezes. Tem uma criadora de conteúdo trans agora, americana, que ela divulgou, agora que já baixou a poeira, que o Charlie Kirk assinava o conteúdo do OnlyFans dela. Tá lá, ela botou o nome do cara, ela publicou lá a compra dele no negócio dele. Então tu vê, o cara que o documento dele, tudo. Com tudo, o registro de compra na conta dela.
E aí tu vê, era o cara que sempre se posicionou anti-trans, era o cara que sempre debateu contra o trans, mas ele consumia o conteúdo de uma criadora de conteúdo trans. Pago. Não era nem gratuito. Você pago. acompanhava as falas dele, assim? Puta, muito. É. Charlie Kirk, Matt Walsh. Tinha uma parada contra trans também, que era bizarro. Bizarro. Assim. Ben Shapiro. Eu vi que tinha uma parada de escravidão também ali, que ele era um cara que meio que passava ele dava uma passagem também pra essa parada. Cara, né? eles tentaram fazer nos Estados Unidos, por causa das pessoas trans no esporte, um documentário chamado Lady Ballers. Que eles pegaram um bando de homem e foram jogar numa liga feminina de basquete, tá? Esse era o documentário. Vocês já viram alguém da direita comentando sobre esse documentário? Ninguém fala, né? Sabe por quê? Quando eles chegaram lá e eles tentaram entrar na liga, exigiram, tá, eu preciso dos exames dessas pessoas dos últimos 2 anos, se estão com os hormônios bloqueados, se estão fazendo uso de não sei o quê. Não, eles não tinham, porque simplesmente pegaram homens, botaram vestidos e tentaram competir no esporte feminino. Quando eles chegaram pra ver que tinha um monte de regras, eles não conseguiram competir. Então esse documentário deles existe, mas ele não é falado nem por eles, porque deu errado. Porque deu errado. Tudo que dá errado, quando eles tentam usar os bagulho de pânico moral pra provar alguma coisa, eles não falam. Você falar Ben Shapiro estava envolvido nessa Ben parada? Shapiro, Charlie Kirk, o Matt Walsh, essa galera aí toda. Tem o... Puta, me faltou o nome dele agora, cara. Matt Knowles, eu acho que é o cara que disse que tem que erradicar a população LGBT numa convenção conservadora nos Estados Unidos. O cara disse que tem que erradicar a população LGBT do mundo. Eu tenho uma criadora de conteúdo que faz conteúdo mais voltado para a comunidade preta, que ela disse que pessoas como eu são baratas que tem que jogar inseticida na cara. Tipo, que a sociedade tem que se revoltar com gente como eu, pessoas trans, e jogar inseticida na cara. Tem que jogar veneno na cara das pessoas. O bagulho é bizarro, meu. O bagulho é bizarro. Ou vamos colocar a galera na conversa? Bora. Pode ser? Tem vários superchats superchats que eu queria ver também, que é tipo assim... Deve ter mais ou menos uns 2 meses que eu vi, porque pelas siglas LGBT, que ia mais, começou como LGBT. LGBTQIAPN+, no Brasil começou como GLS. GLS, é verdade. Enfim, teve uma meio ruptura, o porquê disso? Existe uma aliança no Reino Unido chamada LGB Alliance, que é financiada por grupos feministas radicais, J.K. Rowling e tal, que é um grupo basicamente de pessoas que são da comunidade, mas que querem romper com as identidades de gênero, né? Porque eles dizem que as conquistas deles não podem ser atrapalhadas pelas lutas da identidade de gênero e que eles não apoiam isso, umas loucuras assim. Então, a conquista... Só que a grande questão... A conquista não é coletiva? Então, esse que é o negócio. A conquista sempre foi coletiva. Quando a gente teve a revolta de Stonewall lá em 1969... ela não foi uma revolta só dos gays e das lésbicas. Ela foi uma revolta das pessoas LGBTs que existiam. Pessoas trans, drag kings, drag queens, que eram... tem uns termos que eu não vou usar porque eles são pejorativos, mas dentro da comunidade a gente usa, mas aquelas mulheres cisgênero que tem uma linguagem mais masculina, aqueles homens cisgênero que tem uma linguagem mais feminina. Todos participaram da luta. Todos participaram da revolta. Todos participaram das marchas. Claro, depois as pessoas trans até começaram a sofrer preconceito, né? A Silvia Rivera, a Martha P. Johnson sofreram preconceito depois dessas próprias lutas, assim, né? Então, a comunidade LGBT, ela tem rupturas dentro dela mesma, mas essa LGB Alliance é um movimento que é muito mais, ele parte muito mais de movimentos extremistas reacionários e tipo, feministas radicais, do que propriamente um movimento orgânico da comunidade querendo se separar. Não é isso. Se você notar, por exemplo, a gente tem alguns influenciadores aqui no Brasil que fazem parte disso e são todos alinhados com o feminismo radical. E sabe o que é mais engraçado? Todas as organizações feministas radicais do Brasil relevantes me bloquearam e as criadoras de conteúdo relevantes do Brasil de feminismo radical me bloquearam porque eu desafiei todo mundo para debate. E eu fico o tempo inteiro em cima, o tempo inteiro em cima. E não vem. E não vem. Por quê? Não vem porque tá falando bosta, entendeu? E aí quando sentar pra debater sobre o assunto e que as tuas bostas forem contestadas, que tu não tá mais falando pra tua bolha, aí a pessoa vai ser exposta, ela não quer isso. Então essas rupturas é muito mais barulho, assim. Não existe um movimento da comunidade LGBT, assim, que
gay transfóbico é inimigo, né? Que é isso que gerou isso. Hoje tem muita gente que põe assim, gay transfóbico é inimigo. Claro, se tu tá sendo transfóbico, tá querendo essa ruptura, tem motivo. Só uma coisa que é engraçada. Pessoas intersexo fazem parte da comunidade LGBT, porque pessoas intersexo muitas vezes sofrem mutilação genital enquanto bebês, e aí são forçadas a seguir um gênero que não necessariamente é o gênero daquela pessoa. A pessoa nasce com uma genital ambígua, e aí o pai e o médico decidem qual vai ser o gênero da pessoa. Como que tu faz isso? Como é que tu sabe? Qual que vai ser? Se é uma genital ambígua e não tá oferecendo nenhum risco à vida, deixa se desenvolver. Quando essa criança e adolescente se identificar dentro do seu gênero, aí se tiver que fazer uma cirurgia ali, faz. Mas não bebê, entendeu? Pessoas pansexuais não estão na sigla LGB. E também é só orientação sexual, é por quem se atrai. Então tu vê, chega a ser burra essa ruptura, é uma forma burra de fazer, e é tipo assim, é o que eu falo sempre, vocês dessa ruptura estão virando a metralhadora pra nós. No momento em que a gente deixar de existir, vai virar pra vocês, independente do que vocês queiram, independente do que vocês... Só vai bater na bunda de todo mundo que a gente pega o judeu no Holocausto que ajudou o nazista e vê se fez diferença na hora que o nazista resolveu executar ele. Nenhuma. Podemos ler aí o superchat, Robertinho? Vamos lá. Vou avisar a galera também, a gente tá com 1.500 pessoas ao vivo aqui, que em janeiro o Três Irmãos vai pra China, gente. Você pode ir pra China comigo, com o Robertinho, com o Pedrão. A gente vai passar por 6 cidades na China, vários lugares legais, né? Então tem essa oportunidade aí. O link tá na descrição, o QR Code tá na tela. Entre em contato com a Fabi, negocia com ela. Acho que ainda tem poucos lugares ali. Tá quase fechando a turma toda. Você vai entrar num grupo de WhatsApp aí com a gente. O pessoal que for viajar com a gente vai ficar em comunicação. Vamos passar todos os lugares lá. E o comandante Robson Farinazzo vai com a gente também. Fiquei sabendo hoje que o Daniel Uchoa vai com a gente também, Robertinho. Daniel Uchoa, já sabia. Tem um canal bacana aí também. Espero que em breve ele esteja aqui no Três Irmãos. Eles chegaram a mencionar, tipo assim, não, o Uchoa vai aqui, a galera lá do... Agora tem um grupo especial também, não tem não? Que tá sendo montado aí da galera que já vai. Vai montar essa semana só com a galera que vai. Aí quem já vai, já tem um grupo especial que é pra trocar ideia, saber que roupa que vai usar, se vai levar uma touca, se vai passear num lugar ou não, fazer aquele, né, aquele complô. Bora lá, Michele, com a gente? Bora, eu vou estar trabalhando. Bora, eu vou estar trabalhando. Eu tenho 2 empregos. Minha CLT não me dá folga. Ó, o Cássio Deb mandou R$50 aqui, só pra agradecer a Michele pelo trabalho de militância, muito foda. O Baratinha mandou aqui também, boa noite, Michele e irmãos. Ultimamente tenho visto casos de movimentação religiosa em campo de assistência social e funcionalismo público. Qual o grande impacto disso na vida de pessoas trans e como mudar isso? Eu não acho que... Vamos lá. Não é porque a pessoa é religiosa que a gente deve presumir que ela é preconceituosa. Existem várias pessoas religiosas que, por exemplo, são cristãs e que pregam muito o amor de Jesus Cristo mesmo, como dito na Bíblia, né? E tem muita gente... Pô, a gente vê... O que é o padre Júlio Lancelotti lá sofrendo preconceito à torta direita, ataque à torta direita porque ele ajuda as outras pessoas, né? Então, assim... Um padre que vinha aqui, Padre Fábio Marinho, né? Padre Fábio Marinho, ele fala perfeitamente sobre isso. Então... Da palavra de Jesus mesmo, de acolher todo mundo, inclusive as minorias, né? Isso é o maior ensinamento. E é isso que eu digo, assim... A questão toda é quando a movimentação religiosa, ela vai no intuito de tentar converter a pessoa, fazer ela deixar de ser o que é, com aquela promessa, né? Aquela coisa do, que você vai ter esse benefício, Deus você vai estar melhor aos olhos de Deus, você não vai estar mais em pecado. Essas coisas meio essas promessas malucas. E tem um negócio que eu falo, gente, eu sou ateísta, tá? Eu digo assim, ó, o cristão vive uma vida inteira por um regramento para um prêmio na morte, que não é na vida. Que a promessa da premiação é depois, né? Tu vai pro paraíso é depois.
Aqui, se tu tá sofrendo, tu vai continuar sofrendo. O meu amigo que morreu de câncer, cristão a vida inteira. Sofreu pra caramba. O cara, nunca vou esquecer, o cara com 38 anos de idade lutando com câncer, ele falou assim, meu, sabe qual é o meu maior problema? É saber que eu não vou ver minhas filhas crescerem. Eu não vou ver minhas filhas crescerem, sabe? Então, tipo... O microfone do... Ah, tá. Desculpa. Não, tudo certo. E aí o cara cristão teve essa coisa. Então, tipo assim, pô, qual era a promessa boa ali pra ele? Que ele vai ficar lá guardando as filhas dele? Sei lá, ele viveu a vida inteira em cima do regramento cristão, e aí quando ele teve dificuldade, foi lá a travesti, a transexual, amiga dele, que ele não levava pra churrasco, que ele não convidava pra nada, fazer campanha pra levantar dinheiro pra ele conseguir fazer a cirurgia dele, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que toda vez que a religião se envolve, se ela se envolve de bom coração pra, tipo, acolher, ajudar, alimentar, pra vestir, né? Pô, tem passagem na Bíblia que Jesus fala, quando eu tinha fome, tu me alimentou, quando eu tava com frio, tu me vestiu, sabe? E ele não tá falando dele, ele tá falando justamente daqueles necessitados que são as representações dele, né? E aí aqueles que não entram no reino do céu são os quê? Aqueles que quando vem o necessitado, não alimentam. Quando vem o que tá sem vestes, não o vestem. Quando vem a pessoa suja, doente, não ajudam. Então, tipo assim, pra mim, todo cristão que ele prega o amor de Jesus Cristo, como Jesus fez, demonstrou, eu acho que é válido. Claro. Agora, a maioria que a gente tem que é barulhenta pra caramba, não é isso. E não é fácil fazer igual Jesus fez. Não, né, de maneira nenhuma. Eu digo assim, Jesus Cristo é legal, o fã-clube é que é um problema. Tem quanto tempo você virou ateia? Putz, 15 anos aí, mais ou menos. Que eu comecei o meu processo, mas eu só me assumi publicamente mesmo em, acho que foi 2019, talvez. Porque é difícil se assumir ateísta também, velho. Ou você é trans, você é casada com uma mulher, você não acredita em Deus. Pronto, você é o demônio encarnado, né? Galera te olha pra ti assim, você é o demônio encarnado. Vamos né, dar um bicho? checklist da Bíblia aqui, o que é que não pode. Tá contra a Bíblia em tudo. É bizarro. Então, tipo assim, eu falo muito, eu não me importo com a fé das pessoas, eu me importo com o que elas fazem com a fé delas. Inclusive, a gente conversou muito antes de marcar, né? Tipo, você falou que nem debate fé, né? Não quero debater fé. Eu não quero debater a tua fé, mas o que tu faz com ela. Sim. Se a tua fé, tu instrumentaliza ela pra preconceito, é um problema pra mim. Se a tua fé, tu instrumentaliza pra fazer o bem, pra acolher, pra ajudar, perfeito. Se tu acredita em Deus, se tu acredita em Alá, se tu acredita em qualquer orixá, eu não me importo. Agora me diz o que tu faz com essa tua fé, e aí é que a gente pode ter uma conversa. Eu acho que a gente tem falado muito isso aqui no podcast. Eu acho que a sociedade vai melhorar muito a hora que ela entender e respeitar isso. Tipo, mano, eu não sou judeu. Então por que você quer impor a Torá na minha vida, né? Ó, eu não sou muçulmano. Então por que você quer colocar aí o Alcorão na minha vida? Eu não sou católico, por que você quer colocar a Bíblia na minha vida? Vou citar uma frase da deputada estadual Ana Campanhola que ela teve no debate comigo. Se vocês LGBTs não querem se curvar à regra dos cristãos, que são maioria no Brasil, vão embora e criem o país de vocês. Quem é que mandou pessoas diferentes embora do país ou matou? Hitler. Tanto que eu comparei ela com uma nazista na hora e ela ficou meio em choque. Assim. Caralho. É que a fé, assim, realmente, o que você faz sobre não discutir a fé... Acho que o microfone do Robertinho... Não, tá bugado? Tá funcionando? Quando você fala sobre não discutir a fé, é um ponto, porque quando você citou aqui, eu quase participei de imediato, que você falou assim, a fé é um prêmio para quando você não estiver aqui mais, e você citou o caso do seu amigo que morreu sofrendo e, pô, é triste você pensar, eu não vou ver meus filhos crescerem. Isso é muito triste, realmente. Mas a fé, para quem realmente acredita, ela não é um prêmio para quem vai sair daqui. É um prêmio já em vida, porque você encontra um acalento, um entendimento da sua vida, o porquê de muitos sofrimentos, até pro seu amigo. Eu entendo que para quem tem a fé, ela é um amparo precioso em alguns momentos. Sabe? Você sabe que você vai morrer
e que você não vai ver seus filhos crescerem, mas que de alguma forma você vai encontrar uma recompensa no final, isso te dá uma força espiritual. Você entende entendo. o que a fé é? Mas você sim, sabe como é que é pra em mim? alguns momentos um amparo. Você sabe como é pra mim? Não da morte, mas em vida. Claro, mas você Pra sabe como quem é que é pra mim? acredita, né? Pra quem Pra mim é o seguinte. Eu quero ter as melhores interações contigo agora. Aqui. Porque tu pode estar certo e ter algo depois. Ou eu posso estar certo e entender que o nosso limite biológico é o fim. Não, sim. Não E tem se o certo nosso. ou errado. Não é que não tem. Ninguém sabe. A gente tem algo que vai acontecer depois. A gente não sabe se é o cessar da nossa existência Você virar comida de... ou se é a tribo da Polinésia lá, como, né, teve já aí no... Aí não sabe, tá? A grande questão é que se eu der o valor para essa vida como ela sendo única e extremamente limitada, considerando o tempo das coisas no nosso universo, eu vou fazer de tudo para que as minhas interações contigo sejam sempre as melhores, para quando eu errar contigo eu te peça perdão em vida, não repita o meu erro e para eu sempre fazer o mais certo possível em relação a ti. Mas quem tem fé também pode ver assim. Só que aí pega o exemplo da minha mãe, pega o exemplo mas pega o exemplo da minha mãe, que é uma pessoa evangélica, preconceituosa, o meu irmão mais novo, que é um cara espírita preconceituoso, e que eu sei que são duas pessoas que eu nunca mais vou falar na vida por causa do preconceito deles comigo. Deles comigo, não tem nada a ver de mim, é deles comigo. Então, eu teria as interações com eles, eu teria a vida rica com eles. Eu teria os momentos felizes, os momentos tristes, os momentos de união, eu teria. Mas eles não têm. Só que aí, na fé do meu irmão, por exemplo, aí tu vai para um umbral, aí tu vai lá e passa um período de cura, aí tu vai voltar aqui de novo em uma outra situação para tentar corrigir as coisas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que no momento que acabar, meu filho, acabou, entendeu? A oportunidade que eu tenho de ser legal contigo é agora. A oportunidade que eu tenho de poder trazer alguma coisa que enriqueça a tua vida é agora. Eu posso sair daqui, sofrer um acidente de carro, e eu posso ter deixado uma marca legal contigo, ou eu posso ter deixado uma marca bosta. Entendeu? Pra mim, se eu deixar uma marca legal, que tá valendo a pena. Então, pra mim, valorizar cada momento que eu tenho com as pessoas, e dedicar cada momento que eu tenho com as pessoas, é o que faz a diferença. O motivo pelo qual eu debato tanto, eu milito tanto, eu participo tanto das coisas, mesmo não precisando profissionalmente, porque não me recompensa financeiramente, é pelo simples fato de que quando eu precisei disso, não tinha ninguém lá fazendo isso. Então eu não tinha referência nenhuma. Então hoje eu faço para ajudar os outros. E se a marca que eu deixar no dia que eu partir for, puta que pariu, teve outras pessoas que me substituíram e que conseguiram fazer o mesmo e conseguiram ajudar outras pessoas, para mim eu tive uma vida plena. Eu penso em fazer o bem para os outros. E às vezes fazer o bem é confrontar aqueles que dizem que eu sou o mal. E para eu confrontar aqueles que dizem que eu sou o mal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que interagir com essas pessoas. Preciso ser grosseira? Preciso ser rude? Preciso ser elegante? Não preciso. Em alguns momentos vai precisar, né? Às vezes tu precisa dar o lacrezinho. Às vezes tu precisa dar o lacrezinho. Você vai falar, eu sou muito boazinho, o povo não vai... Mas para mim, entendendo do jeito que eu entendo, a vida como sendo limitada por fatores biológicos, eu quero que hoje eu saia daqui e tu tenha uma impressão boa de mim e que a experiência tenha sido legal e que eu não tenha te feito mal nenhum. É isso que eu quero. Se eu fiz isso, minha missão tá cumprida. Boa. Sente falta de conversar com seus irmãos? Hoje não. Hoje não. Porque é uma escolha deles, entendeu? Eu não vou ficar sofrendo pela escolha deles. Se fosse eu que escolhi não falar com eles e... Não, mas é a escolha deles, entendeu? Aí eu vou ficar sofrendo por algo que não tá no meu controle? Até porque se um dia eles quiserem, pra você tá só tudo bem. Só me procurar. Só te procurar. Só me procurar. A escolha deles. O João Carlos Meireles mandou aqui. Michele, quero te pedir perdão de público pelas bobagens que fiz sem querer. Não quero me justificar, porque não tem justificativa. Nunca pratiquei nenhum crime, mas como todos os seres humanos, eu errei. Pô, que da hora. Eu nem sei o que ele fez, mas eu acho legal, gente. Pô, tem uma galera ultimamente que tem mandado umas mensagens muito legais, assim, dizendo... Bah, Michele... O próprio Arthur Duval no debate. Pô, Michele, eu achava que tu era uma escrota do caralho. E aí a pessoa tem uma oportunidade de me ouvir numa dessas oportunidades de furar bolha.
e a pessoa vê que não é isso, entendeu? Eu não quero, de novo, eu não quero ser uma pessoa maldosa com os outros, eu não quero ser uma pessoa rude, eu quero poder educar, conscientizar e a gente viver num lugar melhor, entendeu? Então, puta, eu acho muito legal quando vê essas mensagens. Obrigada mesmo. E você achou o Arthur Duval da hora também? Puta, meu, ele tem uns negócios muito filha da puta que ele fala, velho. Eu tive que fazer um react aos 10 minutos. Pô, o assessor dele foi um cuzão, velho. O assessor dele disse assim, Arthur, você tá deixando as pessoas falar demais, interrompe mais. Aí o que aconteceu? Ele foi fazer 10 minutos finais comigo, ele ficou... Eu ia falar uma coisa, eu ia falar outra coisa, ele... Aí eu disse, pô, tava tão cordial até agora, não vou mudar isso com ele, né? Aí no meu 20 contra 1, você pode ver que eu deixava as pessoas falar, eu dava uma interpelada, deixava elas falar, dava uma interpelada. Então eu acho, uma coisa que eu aprendi com o Arthur e com o MBL, eles são muito mais fãs do show do que efetivamente do trabalho. Porque sobre pessoas trans eles não sabem porra nenhuma e falam como se fossem especialistas. Ó, mandar duas aqui e agradecer os novos membros aqui do Três Irmãos. Obrigado por se tornarem membros do canal, ajuda muito o nosso trabalho. Ajuda demais e a galera do Spotify também ajuda a gente pra caramba, tá escutando a gente em todos os lugares. E, claro, Spotify agora, obrigado por estarem nos vendo. A Matimai mandou aqui também. Michele, você é anarquista? E o João falou, Michele, o que você me diz da atitude do Criolo quando mudou a letra da música Vasilhame? Primeiro que eu nem imagino eu não sou anarquista, primeiro porque, de novo, eu costumo dizer para as pessoas assim, eu sou aquilo que eu consigo defender, tá? Michele, por que você não é comunista? Eu não tenho base acadêmica o suficiente para defender o comunismo, mas eu consigo me posicionar contra os problemas que o capitalismo causa. Então eu não sou comunista. Anarquista, eu não tenho a mesma situação, eu não tenho base para poder defender o anarquismo, para poder dizer se eu seria anarquista ou não. Não acho que seria. Sobre o Criolo, eu não sei nem que letra que é, velho. Eu sou metaleiro, então eu não tenho ideia. Assim, se tu me perguntar de uma música do Five Finger Death Punch, se tu perguntar lá do Disturbed, aí, pô. Ele falou que se os projetos estão aí, alguém vai se iludir. Ele trocou em 2020, assim, o universo tá aí e alguém vai se iludir. Ele mesmo trocou a letra. Ah, não. Se foi isso, se ele tirou esse termo, que esse termo é pejorativo pra caralho, acho da hora, mas de novo, eu tô indo pelo que tu tá falando, que aconteceu, pelo que tu tá falando, da hora. Acho da hora e necessário, inclusive, tá? Teve até a polêmica do Tony Garrido lá, ele mudando a letra de Girassol, né? E eu achei muito da hora a mudança dele, que a mudança dele não foi ofensiva. Foi só pra homenagear as mulheres, né? Mas a galera se revoltou, assim. Tipo, eu achei que a letra ficou bonita. A galera se revoltou. Entende que tudo é woke, né? Qualquer mudança positiva na sociedade é woke. Um alerta, né? Aí eu vou dizer, então sejam woke, gente. Vamos mudar positivamente a sociedade. Ó, o João mandou aqui também. Já vi crente trans nos Estados Unidos, no Monte Moriah Churchill, no Harlem. No Brasil, nunca vi. Você sabe se existe alguma igreja crente assim no Brasil? Tu diz igreja que acolha? É que eu não sei se a pergunta é... Gente, tem igrejas, LGBTs no Brasil, sim, acho que tá? tem a igreja do Santinelli. Não, mas eu inclusive, a gente começa a falar das igrejas de parede preta, né? Eu tive em São Paulo agora, umas 3 semanas atrás, e peguei o Uber assim, tô passando uma rua, uma igreja lá, eu nunca vou lembrar o nome das igrejas, porque eu não presto atenção no nome de igreja, tava lá, ela cheia de bandeira LGBT, assim, pintada na entrada da igreja, então já é uma igreja que pra mim dá a entender que tem acolhimento, e a gente tem visto movimentos de algumas igrejas de serem mais acessíveis a pessoas LGBTs, até porque pessoas que realmente estudam a Bíblia não como livro de fé, e sim como a historicidade, o momento, as traduções e tal, veem que nunca houve condenação de pessoas LGBTs na Bíblia, né? Isso é tudo tradução moderna, inclusive o que tem lá no Novo Testamento, em Coríntios, lá, por exemplo, é uma tradução encomendada em 1946, ali, final de Segunda Guerra, quando eles pegaram uma Bíblia alemã e que tava a palavra lá pederasta, né, na Bíblia alemã, e traduziram na RSV, que é a Revised Standard Version, para homossexuais.
Isso foi porque havia também aqueles surtos de doenças e o medo dos homens serem menos masculinos e tal. Então, na tradução lá nos Estados Unidos é que veio a ser homossexual. E hoje, no Brasil, a gente já tem até as bíblias que dizem homossexual passivo e ativo, né? Fico pensando, se o conceito de homossexualidade é do século ali 18, 19, como é que lá no ano 0, por exemplo, sabiam a existência de homossexuais passivos e ativos, né? Enfim, o coisas... Papa Francisco, no último, foi o penúltimo Papa, e ele, por si só, pronunciou sobre abençoar a relação afetiva e tudo mais. Então, acho que realmente está tendo uma quebra desse paradigma na religião, de forma Eu vejo geral. o católico mais fácil de aceitar. O católico não tão ortodoxo, né? O católico... Então, o extremo mas eu vejo o católico com mais facilidade de aceitar a diversidade do que o evangélico, do que o protestante, né? É porque o evangélico só se baseia pela Bíblia, né? O católico, ele ele usa a tradição vou ali discordar. E o magistério ali, ó. O evangélico, ele se baseia pelo que o pastor fala, porque a maioria deles nunca leu a Bíblia. Tá bom. Eu acredito. Tá bom. Não, eu concordo. Isso eu concordo. Lá, né? Mas ainda assim, o pastor fala baseado na Bíblia do Será? jeito que ele leu, que ele Será? interpretou. Se ele leu também, né? Se ele leu também. Tem minhas dúvidas. Você tá certo, você tá certo. Ó, o Giger Mogamer, que papo legal. Uma pessoa de cabeça muito boa, muito inteligente, pra cima sempre. E o Michael mandou aqui também: não acho que usar causas LGBTQIAPN+, seja incompetência de governo como o PT. Acho que é competência. Porque estão fazendo muito bem o que querem, o que acreditam. Michele, você é incrível. Valeu. Eu só queria falar um negócio daí. O problema é o quanto é só vitrine e o quanto é ação efetiva, entendeu? Porque... tipo assim, a gente vê agora constantes movimentos de galera aí tirando... A gente conquista a cota trans, aí vem lá uma organização feminista radical, entra com um processo na justiça para tirar a cota trans. E como que o governo se posiciona nisso, né? Muitas vezes acaba tendo muito silêncio. Eu acho... Isso é uma posição minha, tá? Eu acho que parlamentares de esquerda, eles deveriam participar mais de ambientes como esse que a gente está tendo aqui, de conversa e de debate, sabe por quê? Porque os de direita fazem. E os de direita ocupam esse espaço. E se eles ocupam esse espaço, a voz deles ecoa pelas outras pessoas. Agora, quando os de esquerda não vêm, o que acontece? Terreno livre, meu amigo. Terreno livre. Se tu deixar um terreno livre para alguém ocupar, o primeiro que chegar vai ocupar. E aconteceu nas redes sociais, no boom das redes sociais, a direita ocupou muito bem as redes sociais. Cresceu vertiginosamente, assim, cresceu bastante. E aí a gente hoje tem um problema que a esquerda está tentando correr atrás. Então o meu convite que fica é que não façam só o trabalho lá dentro do parlamento, tentando dar lacrezinho para a internet, fazendo cortezinho. Não. Vem para esses ambientes públicos também, vem debater ideias também, enfrenta mais, confronta mais, fura mais a bolha. Porque às vezes uma pessoa está na direita porque a direita fez ela criar nojo de ti. Como aconteceu comigo. E aí, muitas vezes tu vai precisar de um trabalho que vai levar um tempo para tu furar a bolha e a pessoa ver. Não, mas não é de todo mal o que a pessoa tá falando, entendeu? Então, assim, eu acho que a esquerda precisa ocupar mais esses espaços, precisa agir mais, tem que ter que vir mais um podcast Três Irmãos, conversar, tem que pegar uma Erika Hilton, trazer pra cá, tem que trazer uma Samia Bonfim, tem que trazer uma galera que vai vir pra cá. A gente sempre chamou, viu? A A galera já fala veio, que não, a mas a gente Samia sempre já veio. chamou. É. Mas A Erika sempre. também a gente convidou no Desde contexto. sempre. Mas esse é o negócio, tem que vir. Tem que vir. Tem que vir, Obrigação, entendeu? obrigação. Tipo, tem que vir. E os caras da direita também, viu? Eu vou te Exato. falar, é os dois lados. E tem que né? ter debate. Tem que ter debate. Isso. Tem que ter debate. Igual A que ó, a gente tá em não Minas. pode se eximir de vir aqui e mostrar quem ela é de verdade. Exato. Porque pra você ir lá e dar uma entrevista de 5 minutos, não te mostra quem é de verdade. Não. Mas quando você senta aqui e fala por 3 horas,
muitas verdades suas vão sair. Isso. Então, ela não pode esconder o caráter, o que, que ela pensa, quem ela é de verdade. Ela tem que vir sentar aqui. O Três Irmãos hoje é considerado o maior podcast de Minas Gerais. E a gente está se muito destacando tempo já, um dos é. maiores do Brasil, né? É. Ficamos muito bem colocados no IBEST, tem uma audiência muito bacana, tudo. Você vê, até hoje o Nicolas Ferreira nunca veio aqui no Três Irmãos. Por que será? E falta de convite não foi. A gente já convidou várias vezes. Vem aqui, Nicolas. E o Jones também quer debater com você. Outras pessoas querem debater com você. Eu digo que existem casas seguras para certas pessoas. E o Três Irmãos não é uma casa segura. Não, a gente vai questionar. É o Não, nosso mas você papel. passa o É o aperto nosso aqui. papel. Não, eu digo que, tipo Ninguém assim... passa, pô, é só falar a verdade. Então, mas se perguntar. vai ter um debate aqui, não é mais casa segura. Porque, tipo assim, vocês não vão estar comprando o lado durante o debate, entendeu? Aham, Casa sim, segura sim. é o ambiente que tu vai pro debate e a pessoa tá comprando o teu lado ali. É. Daí fica um pouco Não, complicado. aí não, Então, aí assim, não. eu vejo que tem muita resistência, porque tá aqui é foda, mano. Tu tá aqui pra um debate, por exemplo, é foda. Não é um negócio tipo... tu vai ter que confrontar ideias, tu vai ter que ter ideias confrontadas e tu vai ter que ouvir a pessoa falando. Sem ninguém se meter. 3 horas ali de papo, né? Não é assim. Você já debateu outras vezes sem ser no 20 contra 1. Eu acho Já, que Mas você vai sofrer. o debate que acontece aqui é totalmente diferente do debate do 20 contra 1. Né? Já No 20 contra 1 não tem muito tempo pra você desenvolver uma não. conversa, né? Aqui você vai ver 3 horas. Inclusive, Não, galera, ó, É, sexta-feira, a Michelle debatendo com quem, Robertinho? com Ben Mendes. É, Ben com Mendes. Ben Com Mendes. Ben Mendes. O da Ronda do Consumidor. Então já se inscreve aí, ativa o sininho. Já seguiu o Ben Mendes, tá, gente? Eu eu era inscrita do canal do Ben Mendes, aí ele me decepcionou. Agora você vai lavar a roupa aqui com ele. né? Pronto, que o trabalho de Ronda do consumidor dele eu não tenho muito o que bom, foi muito criticar, bom. então nada isso. A minha ideia com ele é justamente o que ele tem falado atualmente, que eu não não entendo porquê, enfim. Guarda, Vamos descobrir. guarda. Na Sexta-feira sexta- descobriremos. O João Carlos mandou aqui também: no dia em que um hétero cisgênero, cidadão de bem, classe média e temente a Deus sentar no divã de um psicanalista para procurar a cura para essa condição miserável, muita coisa vai melhorar. Caramba, velho. Falou Boa. Agradecer também a Casa de Horror, mandou 10 membros aqui pro canal, Robertinho. Valeu. Seria o famoso X O Xi Jinping É, também tem que ler, tem que cara, ler. é Eu vou mesmo? chegar Que nele. massa, é. Não, é ele. Esse A Casa de Horror é o mesmo Ah, Xi Jinping. Casa de Horror é o Xi Jinping? É. Que Olha aí, legal, ó. velho. Pô, é verdade, verdade. Ó, o Ruli mandou aqui: Michele, eu te admiro pra caralho. Só falta se aliar aos ideais comunistas. Tá aí o que eu te falei. Te aguardamos Não, é. na fileira Você da falou Revolução isso antes, Brasileira. Pô, muito superchat. Camarada Mark mandou aqui também: apoio incondicional a todas as pessoas LGBTQIA+. Viva o comunismo, viva o direito das pessoas serem felizes. Isso é uma coisa que eu vou aproveitar só uma deixa. Eu sinto falta de uma posição mais ativa de pessoas comunistas em falarem sobre pessoas LGBTs e não só pela perspectiva da luta de classe. Porque a perspectiva da luta de classe ela precisa acontecer. Né? A luta de classe precisa acontecer. Mas enquanto a luta de classe está acontecendo, meus direitos estão sendo violados. Querem proibir o casamento, querem prender o pai, querem prender a mãe, querem tirar o direito à faculdade, sabe? Querem tirar o direito de usar banheiro. Então, a perspectiva da luta de classe, a luta de classe é extremamente importante. Só que os meus direitos estão sendo tirados agora, nesse momento. Então, às vezes, eu sinto falta de uma galera comunista que diz assim, não, tamo junto, bora. Tem uma galera muito que fala, mas os mais expoentes eu não vejo. Eu sinto falta disso daí, entendeu? Ontem o Machado meteu o louco aqui, viu? O Murilo perguntou pra ele o que você acha de cultura woke, aí ele jogou tudo pra cima Falou aqui. bem. Falou, ó, quer saber do respeito às pessoas, todo mundo tem que ser respeitado, não acredito nessa parada de woke, não. As pessoas merecem um respeito. Eu brinco com a cultura woke, eu digo que eu sou a rainha da cultura woke agora, assim, já... querem atacar alguém, eu sou a rainha aqui, pode me atacar, tá de boa.
O Luz Pupo mandou 26,66 aqui. Falou, mais linda ainda. 2666. É. Quase o nome da O- besta esse aí. Patrícia Nunes mandou aqui também. Que mulher genial. Enfim, foi dito que banheiro feminino tem cabines separadas. Aleluia. É, Falei, pô, Zero tem um problema tão de fácil mulher fazer e trans ninguém usá-lo. fala, é. É. Que na verdade é o pânico, né? É. Causar o pânico é o mais importante. Frozen Fear X mandou aqui também. Humberto me deu aula no EM. E a Michelle foi minha tech lead da Oracle em 2013, quando eu era estagiário. Ela ainda é um exemplo pra mim quando preciso me expressar ou pensar em alguém como líder. Olha aí, viu, gente? Viu como eu sou da TI? Que eu... Às vezes a galera acha que eu não sou gestora. Gente, eu era tech lead em 2013. Da hora. Pô. Xi Jinping Saudade. se tornou um irmão de verdade aqui. Pô, obrigado, irmão. Obrigado. É. Esses membros ajudam muito a gente. Um irmão de verdade, então, é o melhor deles. Pô, Michele, é isso. Obrigado. Valeu. Obrigado. Ah, Espero que você tenha gostado Não, e a aí gente do papo. falou da sexta-feira, mas, na verdade, obrigado até amanhã, porque amanhã você tá aqui de volta. É. Mais um embate amanhã. É foda, Canil do É. Caçador, não é? Amanhã vai ser um episódio gravado, Gravado. né? E aí a gente é? vai soltar ele mais pra frente. Esse é gravado. Spoiler, então. Mas Não. é... Provavelmente aí nas próximas semanas tem outro debate da Michelle aqui na nossa casa. E espero que venha outros, venha outras Já participações sabe a aí. casa agora, né? Né? Vamos... Eu acho que amanhã vai ter um debate GPT, gente, só. É que não vai ter mais. Enfim, gente, quem quiser te acompanhar, te seguir. As travas da vida. Tudo, em todo lugar. As pessoas acham que as travas, não é as travas, não tem essa. É as travas da vida. Que inclusive foi porque eu sofri hate de um movimento de feministas radicais, que eu criei esse nick, e as pessoas, a influencer que causou isso, não foi culpa dela, mas as seguidoras dela, hoje é aliada do movimento trans. Muito foda, legal, muito legal. foda. E por que Queridona. você escolheu Michelle? Então, vai ser um negócio meio estranho. É a primeira pessoa que eu admirei na vida como mulher, enquanto eu era adolescente, ela também era adolescente, se chamava Michelle, não vou falar, eu sei o nome completo dela até hoje, a profissão dela e tal. Ela, ou não é. Conhecida. Mas ela é uma pessoa muito querida, ela é de Brasília, trabalha na área de veterinária, e nunca vou esquecer o quanto ela me marcou na vida, e na hora que eu fui escolher meu nome, eu não lembrava dela em si, mas veio na hora, Michelle. Foi instantâneo, assim. E aí, um tempo depois, eu acabei me lembrando que ela foi a primeira imagem, assim, de a gente adolescente, né? De alguém que eu gostaria de ser, de uma projeção, né? Mas eu não tenho nada a ver com ela. Nada. Ela era muito mais uma menina típica, assim, né? De família religiosa e tal, bem diferente do que eu sou, mas eu me lembro da admiração que eu tive, e o nome Michelle não foi escolhido efetivamente por causa dela, mas ela também se chamava Michelle, e eu disse, será que foi por isso? Então ficou meio que um link na minha cabeça, assim, né? E aí eu acabei, mas veio de maneira natural, assim, na hora que eu fui decidir foi Michelle e Era pronto. seu nome. Acabou. Não Se teve. fosse escolher outro nome pra você, Robertinho, qual que seria? Rodriga. É o que eu admiro demais, né? Eu gostaria de chamar Maximiliano Máximos Décimo. Olha aí, ó. Não, mas é outro nome de homem, você fala? Pô, outro Aí, nome. claro, pô. não, aí seria Rodrigo aí. É alguém que eu admiro demais. Olha aí. Ó, deu uma estática aqui. Bom, agradecer o parceiro do canal aqui também, que é a Guruja Concursos. Conheçam agora. Tá o link na descrição, o QR Code está na tela. Acessem a Guruja. Você vai se deparar com os melhores professores do Brasil, traçando planos de estudo, acompanhando você até pra você passar em cargos de Receita Federal, Receita Estadual, Controladoria, Auditoria, que são cargos que pagam muito bem e precisam de pessoas importantes ocupando esses espaços no Brasil. É a Guruja que vai te ajudar. Você pode experimentar essa plataforma, você tem 7 dias para isso. Então entra lá agora e confira, porque é uma plataforma muito poderosa. E fica aguardando vocês até amanhã. Até amanhã, galera. Valeu. Dá like, compartilha e
Amanhã às 16 horas. Ah, amanhã é verdade, amanhã é mais cedo. 16h30. 16h30. Já liga o sininho pra você não perder o que vai acontecer amanhã. É um papo internacional, hein? Bolsonaro vai estar aqui. Olha. Tá preso. Ah, então é o filho dele. É o filho dele. Ah, então tá. Mas é um dos Bolsonaro, pô. Tá valendo. Valeu. Até amanhã. Fui. Flui.